Você precisa ser mais apaixonado pelo seu futuro do que orgulhoso do seu passado. Tudo que você fizer, faça de coração. Não para o homem, mas para o Senhor. Pequenos atos que você possa fazer pelo outro, faça. Não abra mão de fazer isso, tá? Porque se não fizer bem pra ele, vai ser bom pra você de qualquer forma, tá? Então o bem sempre volta. Eu sou melhor do que ontem. Então você tem que, assim, sabe? Você tá sempre evoluindo, não ficar parado. Não seja melhor do que ontem todo dia. E qualquer aprendizado, tá, gente? Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos à 34ª temporada do podcast Conexão Customer. Você que tá maratonando aí já viu a quantidade. Depois me conta aí qual dessas histórias aí que foi mais inspiradora para você. E você que tá chegando pela primeira vez, se prepara que vocês vão conhecer histórias reais de grandes pessoas que tiveram sucesso na sua vida e o significado mais importante, você também pode chegar lá conhecendo a história desses três convidados incrível. Que hoje temos 4. Calma, você vai ver a surpresa que tem uma convidada também participando aqui junto com a gente, só o menino, tá? Sejam muito bem-vindos. Tá chegando pela primeira vez? Já aperta aí pra seguir o canal. Já pode dar o like, até antecipado já, porque você vai curtir com certeza. Aperta o sininho para você receber os vários cortes, vários vídeos aqui, tudo que vier. Compartilha, a inspiração não tem que ficar só em você. Você também pode ajudar a transformar as pessoas, mas o mais importante para mim, comentem se eles estiverem escondendo alguma coisa. Já conhece eles? Esqueceu de falar isso, esqueceu de falar isso. Me ajuda nos comentários também se falar alguma coisa, tá? Então sejam super bem-vindos. E também, quem acompanha a gente já sabe, eu gosto de agradecer os patrocinadores e apoiadores que viabilizam levar esse conhecimento gratuito para vocês, que é super importante. Então, quem é o patrocinador da temporada desse ano de 2026? A Motiva. A Motiva é a principal empresa de relacionamento comercial do país, não gosto nem de falar de BPO, de vendas, enfim. Porque a empresa está preocupada em qual é o melhor modelo para alavancar suas vendas. E aí, seja usando digital, seja usando call center, seja usando seja o modelo que for. O mais importante é pegar a expertise comercial e ajudar a alavancar as vendas. Não é à toa que está mais de 20 anos, por exemplo, com a Claro aí arrebentando. Então, obrigado, time da Motiva, por estar patrocinando a gente. E os apoiadores da temporada. Bidu tá com a gente desde a primeira temporada, a maior plataforma aí de Employee Experience da América Latina. Cliente SA Vilno, um abraço, meu amigo. Desde a primeira temporada com a gente. A Link2Go, que é uma das principais, uma startup, enfim, mas que já está aí há mais de 5 países, mais de 50 clientes, focada em analytics, speech analytics, enfim, viabilizando levar essa voz do cliente para todo mundo. Obrigado, a Renan, já aí quase 2 anos com a gente. A Camis Customer, Camila, beijão, tá com a gente aí. Camila, a gente brinca aqui que é cofundadora intelectual. Lá no início, a gente completando 3 anos, galera. Quer dizer, já completamos 3 anos. E aí faz sentido, a Camila estava sempre ajudando a gente também em relação a isso. Nessa temporada também, a Ekdim tá junto com a gente. Uma das principais empresas, seja de CRM, seja de Omnichannel, que viabiliza a gente levar isso para grandes empresas, que normalmente tem algumas plataformas extremamente caras. Não, tem uma plataforma nacional que consegue ajudar a gente a levar para todo mundo. Então, super obrigado por vocês viabilizarem de levar esse conteúdo gratuito para todo mundo. Esqueci de alguém? Não esqueci não. Se por algum motivo aparecer aqui, eu vou falando, mas o mais importante vai estar passando aqui. Emily na produção, Podspace, e quem quer gravar aqui em São Paulo e está usando aqui o espaço da Uso, o Space também, super bacana. Vocês vão ver o quanto foi importante vocês viabilizarem de levar esse conteúdo gratuito para todo mundo. Super obrigado aí, patrocinador e apoiador. Vamos lá, parte boa agora, conhecer nossos convidados. Uma coisa que eu sempre agradeço aqui no início para todo mundo, por 2 motivos. Um, pela agenda executiva, vocês conseguirem encaixar. Então, pessoal, assim... não, Rick, você consegue vir? Júnior consegue vir? Mari, enfim... Mari do Rio, vem do Rio, o Júnior de Minas, o Rick fica em São Paulo na agenda. Consegui encaixar, obrigado pela agenda vocês estarem aqui, mas o mais importante... Obrigado pela generosidade de vocês toparem compartilhar um pouquinho de quem são vocês para inspirar outras pessoas. Porque normalmente no mundo corporativo me chama por causa do teu crachá, vamos falar de negócio, me fala da sua empresa, me fala de não sei o quê, que normalmente vocês chamam para falar de trabalho, mas vocês toparem contar um pouquinho da história de vocês para inspirar outras pessoas. Então obrigado pela generosidade de vocês, vai ser um dia incrível aqui. Eu sempre saio daqui, é um presente para mim melhor, imagina quem está assistindo a gente. Então para começar vai ser o seguinte, quem te chama rápido aqui de rodada de LinkedIn, para quem tá acostumado, olhei assim o rostinho, pô, acho que eu lembro, será quem é? Como vocês costumam se apresentar normalmente aí no mundo profissional, mas para quem tá chegando a primeira vez já sabe, só para avisar, é só para vocês relembrarem que a gente não vai falar de profissional de LinkedIn aqui, a gente vai arrancar isso. Mas só para vocês se conectarem com quem tá aqui. Super bem-vindos os 3, obrigado por esse presente. Quem vai primeiro?
Ladies first. As damas. Nossa. Ó, cuidado com isso, porque quando vier pergunta difícil, a gente vai mandar pra você. Me dá tempo pra pensar, hein? Boa, bem lembrado. Bom, pessoal, prazer. Eu sou a Mariana Ferreira. LinkedIn é Mariana Ferreira, inclusive. Tô aí no ramo de experiência do cliente há mais de 10 anos. Sou muito feliz, fiz uma migração de carreira já na minha vida em alguns momentos. Já fiz de tudo nessa vida, vocês vão saber um pouquinho daqui a pouco. Mas hoje eu atuo no Hortifruti Natural da Terra como Head de Marketing CX. Faço um trabalho lá com o time de saque, de CRM junto também. Então é muito bom que a gente consegue comunicar ali o cliente de ponta a ponta, né? A gente impacta ele desde o início ao fim da jornada. Já consegui alguns prêmios aí, prêmio Reclame Aqui, 2 vezes, melhor NPS no mercado de varejo, a gente também conseguiu, então muito orgulho aí da minha jornada. Boa. Não, e tem um ponto importante. Escritora, tá aqui pra quem tá assistindo aqui no meio. Olha, ó. Escritora, a gente tá aqui tirando onda com uma escritora aí. É bom aprender com quem sabe, né? Já que a gente vai falar depois de você, mas só aproveita e fala aí do livro, do teu livro. Esse livro foi um grande presente, As Conexões da Vida, né? Eu dei uma aula, tive o prazer de dar uma aula na SPM, a convite da Adriana Bahia, ela era coordenadora desse projeto, de uma edição só de mulheres mesmo, e ela falou, Maria, sua história é muito incrível, por favor, compartilha com a gente, e ela me convidou para participar desse projeto. E foi incrível, assim, poder contar um pouquinho mesmo da minha trajetória profissional, escrita por mim, relembrar, nossa, foi emocionante, assim, que orgulho, gente, que orgulho. Que bom. Então, ó, Mulheres do Marketing, editora líder. Então, pra quem quer conhecer um pouquinho depois lá de história de mulheres incríveis, tá aí, ó. E uma delas vai estar aqui com a gente contando a história. Isso aí. Valeu, Mari. E segunda edição. Opa, Agora, vai coisa ser. importante. Segunda edição. Agora, uma coisa muito importante. Você falou do LinkedIn. Você falou do LinkedIn, porque eu apresentei como Mariana, Head Hortifruti. Mas eu também sou palestrante, mentora. E esse é um trabalho que vai além, assim, é onde eu realmente me encontrei, sabe? Sem dúvida. Esse trabalho de mentoria, de estar ali com o outro, de conseguir ouvir, ajudar. Nossa, gente, que coisa maravilhosa. É o legado que a gente deixa, né? É o legado, exato. Às vezes o pessoal vai dar palestra e dá esporro nos outros, né, Júnior? Mete o pé na porta. Mete o pé na porta. Igual tem gente que gosta de meter. O pessoal sai assim com o olho desse... Mas é pra gerar transformação, né? Bacana. Isso. Legal. Obrigado, Mari. Vai ser uma honra estar aqui. E aí? Você que vai começar, Rick? Pode começar. Bora lá, eu sou o Júnior Souza. Nesse nicho aí de CX eu tô há 23 anos, comecei bem novinho, comecei como atendente, então lá no chão de fábrica, e aí fui para qualidade, monitor de qualidade, supervisor, coordenador, gerente, trabalhei no terceirizado. Hoje eu tô há 5 anos na Drogaria Araújo, é uma das maiores redes de farmácias de Minas, mas no Marketplace a gente vende pro Brasil todo, e eu tenho uma responsabilidade gigantesca lá. A gente tá conversando, né, Rick? Ali no backstage ali, é uma drogaria que tem 120 anos. E tem um love brand, assim, muito forte na região. Então, o meu sarrafo, ele tá muito alto para manter isso. E eu já trabalhei para vários players. Eu posso falar aqui? Pode. Para TIM, para Claro, Sky, MRV, rodei pra caramba, mas foram as empresas que me credenciaram para estar hoje lá, né? Segurando esse sarrafo alto aí que é a drogaria. Show. Você estava falando aí de mentoria, né? Não tô lá ainda, mas eu adoro fazer mentoria, sabe? Eu adoro aprender com quem sabe. Eu brinquei que na hora que você falou do livro, e é um trabalho, assim, que exige muito. Sim. Porque não é só troca. Você tem que ter para oferecer. Se você não tem, o que você vai oferecer? Eu acho muito bacana o seu trabalho. Espero aprender muito contigo aqui hoje também. Ai, vamos todos. Legal, boa, Júnior. Obrigado. E obrigado por você topar nessa tua ponte aérea aqui rápido. Pô, vai passar aqui, vai ter que ir para um evento. Não, passou aqui rapidinho. Valeu pelo... Com o maior prazer. Legal. Primeiro, agradecer, Wellington, pelo convite, cara. Muito obrigado, não só pelo convite, como pela insistência, né? Opa, isso aí estávamos tentando. Demorou pra vir, mas deu certo, que bom. E com o Mari, com o Júnior aqui, também espero aprender bastante, tá? Hoje eu estou como gerente de faturamento, arrecadação e cobrança na Comgás, né? Conheci o Wellington no mundo de CX, minha cadeira anterior a essa, eu tô há 4 meses nessa cadeira, né? Minha cadeira anterior a essa era gerente de CX, relacionamento, ouvidoria ali na Comgás, né? Também já rodei por outras áreas, logística, suprimentos, né? E gosto muito dessa temática quando a gente fala de pessoas, né? Eu acho que é super legal quando você pode impactar positivamente a vida das pessoas, né? Isso. Então é um tema que eu tenho muito apreço, gosto bastante de falar. Então vamos lá pegar. Então a gente estava tentando, tava vários cenários. O Rick, não, agora não dá, mas a gente conseguiu. Obrigado por estarem aqui. Relembraram quem são? Ok, então agora vocês vão conhecer quem são as pessoas
o que eles fizeram para chegar onde estão também. Boa. Mas antes de fazer a primeira pergunta, uma informação importante. Quem assiste, normalmente são pessoas do mundo corporativo, profissional, mas também são amigos, familiares e tudo isso. Para garantir que a gente vai se conectar com todo mundo, apelidos. Mas apelidos, não apelidos daquele que a gente que é, escola, zoação. Aqueles que outros nomes. Pensa o seguinte, você tá andando lá em BH, no Rio, ninguém vai te chamar de Mari, não vai te chamar, vão chamar de outros nomes. Então aqueles apelidos, porque o cara fala assim, Mariana, não sei quem é, Júnior, não sei quem é. Ah, putz, esse aí. Então assim, como família chama vocês, amigos de infância... Apelidos, pra poder se conectar com todo mundo. Eu vim pensando no caminho, porque eu já assisti vários podcasts e eu fico assim, gente, essa é a parte mais chata. Porque eu sempre fui a Mari. Até no Rio corta, porque Mariana no Rio Eu sou Mari. Então, assim, aqui em São Paulo... Família chama de Mari também? Às vezes no corporativo chamam de Ferreira, mas é Mari. Tem gente que chama de Ferreira? Só no corporativo. E família? Mari. Também na família? Só Mari. Eu falei, cara, não tem um apelido legal, não tem. Você vai sair daqui com o apelido hoje. Nós vamos te batizar hoje. gente, Vai achar um. Na Vamos te época de batizar escola, não hoje. tinha, na época de escola não tem nenhum que é assim, quando você tá com as amigas, mais petit comitê, né? Aquele grupinho de amigas, não tem ninguém... Não tem, Wellington. Chato, Então, né? Amigos, por favor, votem aí. Se ela tá escondendo algum... Quer dizer, é óbvio que ele tá falando de apelido que virou nome. Não, assim, no Rio de Janeiro, todo mundo sacaneia o outro. Bullying tem Bullying tem vários. Não, tô falando aqueles apelidos que pra determinada região, isso aqui virou... Família chama desse jeito, aquele amiguinho da panelinha só chama de um... Legal. A gente vai achar. Vambora. Pô, E aí? o meu é fácil, né? Eu falei Henrique aqui, né? Mas meu nome é José Henrique, né? Pra quem não conhece, né? Então todo mundo me chama de Henrique, né? Mas na infância tinha um também que era... né, magrelinho, né, cabeçudo, né, então ficou cabeça de jaca, jacão, né. Mas então... tem algum grupo de amigos que ainda chama cabeça, assim, Tem. de amigos de infância? Chama desde primo, desde amigos de infância, da época de natação, ainda chamam de cabeça ainda. Quando encontra... Quando encontra. É que se você estiver no shopping, alguém chamou, você já sabe, putz, isso aqui é família ou é alguém que... Mas de família. Minha sorte foi o seguinte, né, que na escola era cabeção, aí graças a Deus, entrou um mais cabeçudo do que eu, né? Então o apelido de cabeção depois ficou com ele. Você virou cabecinha. Eu virei o cabecinha, Você virou cara. cabecinha. Graças a Deus. Não, mas o pessoal chama Tem um só mais grupinho antigo. dele. E faculdade, pessoal de... Faculdade, cara, eu vou entregar a minha idade, cara. Faculdade, eu usava, não tinha barba, eu usava uma costeleta um pouco maior, né? E aí na época o pessoal me chamava de Maurício Manieri. Sério, Maurício Manieri. E eu falei, eu conheço ele de algum lugar. Aí, pronto. Já descobriu, baby! Eu tive um sonho. Olha a música aí já. Sonhava de você. Caraca, muito bom. Agora eu vou Mas esquecer ainda do tem nome, algum? só vou lembrar do Manieri. Mas ainda tem alguém da faculdade quando encontra? Mané, alguém que fala? Chama. E família, chama como? Família chama Rick mesmo. Rick mesmo. Esse pegou da... O meu pai é José Henrique, eu sou José Henrique filho, né? Então, pra não ficar José Henrique, ficou Rick. Mas José Henrique ninguém chama, é Rick ou José, ninguém. Um ou outro amigo às vezes chama de Zé também, mas mais pra sacanear, Pouco, porque eu né? não gosto muito de José. Então a gente fala, o Zé, mas pra sacanear também. Então, boa. Então é Rick pros antigos amigos lá, Cabeção, e pro pessoal da faculdade, Manieri. Boa. Então é ele mesmo. Só pra galera saber o seguinte, porque se fica muito formal, não. É ele que vocês vão conhecer a história aqui, boa. E aí, Júnior, sobrou pra cá. Não, na hora que você falou em apelido de infância, me veio só aquelas memórias afetivas, sabe? Sem bullying nenhum, aquela coisa saudável, entendeu? E apelido, cara, eu não tinha pouco, não, eu tinha era muito. Mas aí vamos lá. Aquele que ficou, né? Em casa é Juninho. Juninho. Inclusive, minha mãe colocou meu nome de Júnior, né? Meu nome é Júnior mesmo, só pra me chamar de Juninho. Então, enfim. Não é Júnior, não é Júnior de Júnior. filho, não. Não É tem o R, Júnior. não, é Júnior. É Júnior? Enfim. Tem Acharam que era Júnior de... filho. Mas ainda bem que foi Júnior, porque meu pai queria que fosse John Kennedy. Nossa. Aí ele ia me arrebentar. Ainda bem que foi Minha mãe, não, é Júnior e tal. Beleza, que ficou Júnior. Aí todo mundo chama de Juninho na família. Mas enfim, os amigos, infância. Cara, na hora que você falou aí, começou a vir na minha mente. Cabeção. Aí eu tinha um apelido, por causa da cabeça grande, né? O corpo magrinho, que era Topodígio. Não sei se é da época de vocês. Desenho, né? Orelha grandona, cabeça grande e o corpinho pequenininho. Aí eu fui Mas esse era crescendo. só de zoação. Isso não era que ficou o nome com a galera. Não, mas pegou bastante tempo. Juninho Cabeça, o Topodígio e tal. Aí depois eu fui crescendo, aí virou Baguete. Baguete eu tinha as pernas muito brancas. Aí eu me chamava de Baga. Ô Baga, porque Baguete era muito grande. Ô Baga. Aí eu fui crescendo, fui mudando. Na faculdade,
Não, mas ainda sou tem novo. gente hoje da infância que chama de Baga? Tem. Enfim, eu vou lá no meu reduto onde eu nasci, fui Aham. criado, e eles só me chamam de Baga. É. Ô, Baga, ô, cabeça. É. E aí não tem jeito. Aí, amigo. Aham. Aí meu filho, quando ele tá comigo, ele, ô pai, mas por quê? Eu falei, cara, você ainda não tá pronto, você ainda não tá pronto pra essa conversa, você ainda vai... E aí chega na faculdade, meu apelido da faculdade, miúdo. Nossa. Tá de Miúdo. tamanho, né? Cara, eu não posso contar aqui, o horário não permite. Ai, Na resenha, Na resenha, vai. pode. Deixa a galera imaginando. Cara, e isso Ficou. nunca foi problema. Eu acho que pra nossa Sim, geração, Uhum. cara, isso era gostoso. Eu tinha senso de pertencimento quando me chamavam de sim. apelido, sabe? Então isso pra mim nunca foi um problema, muito pelo contrário. Mas hoje o pessoal, você, quando se encontrar alguém na faculdade, ainda chamam de miúdo Chama, também. chama. É porque, assim, quando eu faço essa pergunta, imagina você num lugar onde você não vê a pessoa, você já pelo nome, isso aqui é da faculdade, isso aqui aí. é algum amigo de... Legal. E no corporativo, até coincidente, foi anteontem, tava conversando com um rapaz, ele foi fazer um discovery lá na empresa, e ele é da Amazon. Aí ele tá assim, cara, o Lead mandou um abraço pra você, ele mandou falar assim, manda um oi pro Juninho patrão. Patrão? Patrão. E aí, porque eu sempre brincava, oi, patrão, patrão. Aí pegou o patrão, mas de tanto eu chamar as pessoas de patrão, Patrão, aí uhum. pegou o patrão. Aí todo mundo chama de patrão. E aí Hoje pegou e ficou. Boa, É. boa. E ninguém chama de sobrenome, não, ficou Júnior mesmo. Ninguém Júnior. não tem negócio de Paulista cortar de Ju, não, né? Porque aqui, Não, chega aqui... Aqui é tudo Não. cortado. Corta, não. É, Ficou que- Júnior. É porque já era pequena, boa. Ju aí eu já acho que é bullying. Aí, melhor não. Ô, Ed, Então, ó. tem uma história assim que eu queria dividir com vocês. Que, né, eu sempre me apresentei como Rick porque eu fui conhecido. Todo mundo me chamava de Rick, né? Eu apresento o Rick, sou o Rick, né? Não é José Henrique, né? Às vezes o pessoal vai procurar lá até no e-mail, né? Rick, não, cadê, cara? Né? Não José acha. Henrique, não acha, né? Cara, vou te cortar, desculpa. Mas sabe o que ele parece também? O Júlio Iglesias lá, o filho do... Deus. Guri- É Henrique Iglesias, lá. Mais Você Tá melhor. Tá subindo. Te ajudei, Valeu, cara. hein? Obrigado. Te ajudei. Obrigado, Júlio. E teve um consultor uma vez que ele falou, cara, por que você não se apresenta como José Henrique, né? É um nome composto, é um nome mais forte, né? Tal. Eu falei, cara, Rick é pros seus colegas, né? Pros seus amigos. E aí eu falei, cara, não, meu, eu sou o Rick, né? Não dá pra dissociar, né? O profissional do pessoal, cara. Não dá. Eu sou o Rick e vou continuar me apresentando como Rick, né? Porque às vezes a pessoa fica meio, tipo, pô, é Rick mesmo? Posso te chamar de Henrique? Às vezes você falando Rick, né? Mas não, cara, eu acho que não tem que dissociar, né? Pessoal de profissional. Foi uma orientação do consultor do lá. consultor. Não, porque traz mais respeito. José Henrique do que Rick. Isso mudou, mas mudou bastante, né? Graças a Deus. Isso foi Que bem bom, no que começo, bom, né? né? Que bom, né? Uhum. Já Então recebi vamos lá. cada feedback. Conectamos com todos. Entenderam quem é o profissional, quem era, então, é a mesma pessoa que estão aqui. Então, eu vou falar o seguinte. Para facilitar a vida de vocês, a gente tem algumas perguntas que a gente faz nisso, mas para facilitar a vida de vocês, eu vou fazer o seguinte. Para quem conhece vocês há pouco tempo, me fale uma ou duas características que falam o seguinte, cara, isso aqui sou eu, meu DNA. Eu não aprendi ao longo da minha jornada. Isso aqui fala sobre a minha origem, fala sobre isso, que ao longo da vida a gente vai aprendendo, vamos se adaptando, vamos, enfim. Vai ver muita coisa acontecendo na nossa vida. Mas se alguém fala o seguinte, putz, isso aqui é o Rick porque isso aqui veio ele nasceu assim, a origem dele, ou por aí. Se tivesse uma ou duas características, fala o seguinte, cara, isso aqui é o meu DNA, qual seria? E se você falar o seguinte, se você tivesse que resumir assim, o que é, porque eu tô falando da origem, né? O que é a sua origem? Você fala assim, cara, quem sou eu, a minha origem, assim, da onde eu vim, da onde eu vi, o que você gosta? Porque eu acho que, independente do momento que a gente tá, a gente tem que sempre relembrar quem a gente é. A gente tá aqui no podcast que a gente fala para as pessoas, olha como é que tem excelentes profissionais executivos. Não, você não precisa copiar ninguém, você precisa ser quem você é. Então é importante que as pessoas também que assistam lembrem quem elas são para poder evoluir, não precisa ficar copiando ninguém, né? Então o que é mais explícito assim? Uma ou duas características. Imagina eu perguntando para alguém sobre vocês de agora, do passado, alguém conhece vocês a vida toda, fala, cara, isso aqui são eles quando tinha 1, 2, 5, 10 anos e é agora exatamente igual. E quando você fala assim de origem, o que lembra vocês? Meninos, por favor. Rick, mete marcha. Tá bom, vou falar aqui então. Próximo eu não sou o primeiro não, hein? Mas ninguém até pode pensar. Não, uma característica, acho que todo mundo falaria, tá? Todo mundo que me conhece, independente da fase, tá engraçado, é atrasado. Vocês já viram que eu já cheguei atrasado. Fui o último a chegar. Cara, assim, eu tenho um problema com o horário, que
não sei o que acontece, não adianta, né? Assim, até pra me arrumar, meu casamento eu que atraso. Misericórdia. Já tenho até uma história engraçada, como fui pra um casamento de uma prima minha em Jaú. Cara, atrasei tanto que quando eu cheguei, já era o segundo casamento, não era o dela. Eu só fui perceber, porque eu tava no fundo da igreja, não conseguia ver os noivos, só na hora. Fulano, você aceita o ciclano? Eu falei, puta, cara, tô no casamento errado. Já tinha acabado o casamento da minha prima, já segundo. Mas no seu você conseguiu chegar, né? Cheguei. Mas assim, eu acho que, e se eu for perguntar pra minha esposa, ela vai falar que eu sou crítico. Sou muito crítico, né? Sou virginiano, então virginiano é crica, tudo certinho, muito organizado. Sou muito assim, né? Gosto muito de organização, né? Mas por que você lembra essa tua origem? Você era assim, você sempre não tinha muito. O que você lembra disso? Meu pai também é assim, tá? Então acho que isso eu puxei do meu pai, dessa parte de organização, de ser crica, de, cara, tira o pé da parede, faz isso, deixa tudo arrumado, né? Meu pai sempre foi muito assim, metódico, né? Então acho que isso que eu puxei dele. Da minha mãe tem do lado da minha mãe, uma família mais religiosa, né? Católica. Minha mãe dá aula de catecismo, né? Então, da minha mãe, eu acho que eu herdei mais essa parte de fazer bem ao próximo, né? Eu acho que essa questão de caridade, de um olhar diferente, né? De você ajudar realmente a pessoa, né? Minha mãe fala, poxa, sempre, às vezes, a gente em casa, ela faz um trabalho voluntário, distribuição de cestas, né? Então, assim, eu acho que nessa linha de ajudar, né? De passar para os outros. E quando a gente fala, talvez, trazendo um pouco para o âmbito profissional, né? É assim, o que você faz para os outros que fizeram para você, né? Assim, quem vence quando você vence junto também, né? Não adianta você vencer sozinho, né? Você precisa trazer uma galera junto com você, né? Então, acho que essas duas aqui que eu puxei, um do pai, um da mãe. Que desde pequenininho você... Então, assim, na época de escola, você era a pessoa que ajudava lá a galera, ajudava os outros, enfim, que organizava a bagunça. Ajuda, assim, gosto de ajudar as pessoas, mesmo às vezes você quebra a cara, né? Você sabe que às vezes, né? Mas faz parte... Mas é aquilo, eu gosto de qualquer relacionamento que eu começo com alguma pessoa. E esse tema de organização também, de novo, de agora, que você falou que tu puxou teu pai, da infância também... Na escola, você que ajudava a organizar os trabalhos, você que organizava. Ajudava, você que era o. Eu era CDF. CDF? Sentava lá na frente? Até a 7ª série eu era CDF. Aí depois eu virei o fundão, cara. Aquela adolescência que você fica rebelde, sabe assim? Putz, fiquei rebelde e tal. No início sentava na frente, Tu passou a 5ª série sem sacanear ninguém lá na frente, só puta com os outros. Exatamente, foi isso. Boa. Legal. Agora eu, então? Vai lá. Você já foi, Mari? Não, primeiro você. Tô brincando. Cara, mas vamos lá. Eu acho que uma característica, assim, a mais marcante mesmo, é o humor. Eu sou muito bem-humorado, sabe? Eu acordo rindo, né? O pessoal da minha família sempre fala desse... E olha que eu não sei contar piada, sabe? Não sou aquele cara do stand-up ali, mas eu tenho um humor muito bacana. Eu coloquei apelido de você aqui. E isso é muito genuíno, muito orgânico. Legal. Eu acho que a gente não precisa de ser sério para as pessoas levarem a gente a sério, né? Eu acho que seriedade você mostra com comprometimento, sabe? É com disciplina, é com resultado. Mas eu tenho outras características também. Sou um cara muito gente, eu gosto de gente. Falei contigo, né? Na hora que eu cheguei, eu tava conversando com a dona Rita aqui da entrada. Eu gosto de conversar. Se eu estiver num ponto de ônibus, eu vou conversar com a pessoa que tá do lado. Eu gosto de estar perto de gente, eu gosto de conversar com gente. Eu acho que isso veio muito também da minha infância. Minha infância muito humilde, sempre na rua. Eu, com 8 anos de idade, eu vigiava carro na rua. Meu pai sempre falava assim pra mim, ou você estuda ou você trabalha. Só tem essa... você estuda ou você trabalha. Mas eu também não tinha como estudar muito, né? Família muito humilde e tal, eu vou trabalhar. Com 8 anos eu tava lá vigiando carro. Eu com 14 anos de idade, eu tive meu primeiro emprego de carteira assinada. 14? BDMG, cara. Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Tem o BNDES, né? Tem o BDMG, que é do Estado. E lá eu aprendi, de fato, o que era o mundo corporativo. Eu não sabia nem dar um bom dia direito, entendeu? Aí eu tive todo aquele treinamento, né? Como é que você vai entrar na sala do presidente? E na época, o vice-presidente, o presidente do banco era o vice-governador. Então você tinha toda Vossa Excelência e tal, tinha toda aquela formalidade ali. E aí foi quando eu entrei, então, né, no mundo corporativo, era office boy, então levava malote pra cá, ia no Bacen, conheci muita gente, e conversa dali, fiz muita amizade mesmo. Então acho que assim, falando de características mesmo, humor e
gostar de gente. Se você perguntar também para minha esposa, ela vai falar da questão da criticidade. Acho que depois a gente vai ficando mais velho, a gente começa a ficar um pouco mais crítico e também mais disciplinado. Eu nunca fui disciplinado na minha vida. Esse rapazinho aqui, esse magrelo que tá aqui, brincadeira, tava com 30 quilos a mais. Caraca. Caramba, Sério. meu. E aí eu comecei a correr, comecei a fazer atividade física e tal. E a atividade física, cara, me levou para um outro nível, né? Eu acho que não só de disciplina, mas também de foco. E aí vem a parte do autoconhecimento. Eu acho que sozinho a gente até chega. Mas quando a gente está acompanhado, né? Sim. E a gente vai com quem sabe, a gente chega mais rápido. Então Perfeito. eu comecei a fazer um tanto de mentoria, né? Para o autoconhecimento, para aprender. Só nos últimos anos eu fiz 3. Ó, Que legal. Praticamente uma por ano. Já fiz imersão de vários métodos. Eu gosto muito dessa parte de autoconhecimento. No entanto, que numa dessas aí, eu fui fazer uma avaliação neuropsicológica. Vocês já fizeram? Eu aconselho top, né? Eu aconselho todo mundo a fazer. Porque é muito tácito, sabe? Você olha para... É o Xerox. Eu já fiz o DISC, mapeamento comportamental, já fiz aquele lá do temperamento, que é o sanguíneo, colérico, fleumático. Já deu para perceber qual que é o meu, né? Sanguíneo e colérico. Enfim. E aí, cara, quando eu fiz avaliação neuropsicológica, foi um raio-x. Foram 4 dias. Aí o primeiro dia é uma entrevista, e aí é com a neuropsicóloga, você conta da sua vida, conta da sua história, faz umas perguntinhas chaves e tal. No segundo dia, teste de 5 da manhã até 10 da noite. Teste o tempo todo, cara. Eu saí de lá exausto. Aí no segundo dia, teste também. Aí de comportamento, de memória, tudo que você imaginar. E no último dia é uma outra entrevista, só com 2 pessoas próximas de você. Aí, enfim, coloquei minha esposa pra ir lá falar de mim, né? Eu tô com 20 anos de casado, né? Ainda não falei da minha família, depois eu vou falar, né? Que é o meu porquê. Mas, enfim, e aí vem o diagnóstico. Eu fiz isso tem o quê? Tem uns 5 anos, mais ou menos. Aí veio o diagnóstico. Teve o lado bom e teve o lado que eu falei, opa, peraí, nunca imaginava. Eu fui diagnosticado com TDAH. Tamo junto. Cara, e eu acho que se fosse lá atrás, eu ia falar assim, tô doente. Mas agora não, eu tive uma outra percepção, né? Até pelo fato de já estar trabalhando no autoconhecimento, eu aprendi a me domar um pouco. E aí, essa foi a parte que eu falei, opa, peraí, né? Vou ter que olhar mais pra dentro. E aí, depois veio a questão do QI, né? Eu também tenho QI acima da média. Não sei se vocês sabem, assim, 50%, né, da população, isso é estudo, tá? Não é conta da carochinha, tá na média. Aí eu acho que, salvo engano aqui, eu acho que é de 89 a 109, né? É a média de QI. E é um método super bacana. Eu acho que tem o ISC, que é para criança, e tem um outro lá que é para adulto, e tem o método de Gauss também, né? A curva de Gauss para avaliar. É super bacana. E aí eu acho que vai de 89 a 109, e de 110 a 119 você está acima da média. De 120 para cima já é super dotado, né? Eu tô nessa média aqui. E aí, essa média aqui é 15% da população. Então, ou seja, vamos colocar aqui que mais de 70% da população tá, né, nessa mediana aí. E aí me surpreendeu. E aí, poxa, mas é mesmo que você tem TDAH. Então, você tá com uma Ferrari, mas às vezes você tá ali sem bússola. Você não sabe para onde que você vai, sabe? Aí você tem que começar, aí que eu falo, a questão do autoconhecimento, para você se domar. Legal. Um exemplo de TDAH. O nosso córtex frontal, né, ele não tem muito filtro. Então, eu adoro o desafio, cara. Eu falei de Ferrari aqui. Cara, se eu entro no carro, eu tô na estrada, eu faço 160, 170, minha esposa, opa, você tá achando que você tá onde? Sabe? Eu pulo de paraglider, eu gosto de fazer rapel. Eu adoro o desafio. Na minha infância, você falava assim, eu duvido que você faz isso. Ai, que fazer. Eu tava lá. O cara, duvido da infância é o pai faz. Não duvida de mim, meu amigo. Não duvida. Vai você falou assim, eu duvido que você vai no podcast. Vai. Já sabemos. Então, ó, só falar a palavra duvido que... Boa. Eu vejo o pessoal falando assim que o TDAH é como se você tivesse biblioteca com todas as informações, só que de vez em quando a luz apaga. E aí você tem que ter estratégia para ir lá e acessar a informação. Mas se você não tem autoconhecimento e você não entende quem é você e para que você veio, eu acho que é o sentido da vida mesmo, cara, você fica perdido, né? Sim. Você tá ali de fato com uma Ferrari na mão, né? E aí, modéstia à parte, não tô falando aqui que eu sou melhor do que ninguém, mas você tem um potencial acima da média. Se você não canalizar, não adianta. Não adianta. Não, e o autoconhecimento é super importante, né? Sim. E aí?
Fale-me aí- tudo aí. Se eu for perguntar pra galera lá, Não, acho que uma das minhas principais características é porque eu sou uma pessoa, gente, nata pra engajar outras pessoas. Não tem uma coisa que você fale assim, Mari, precisa de ajuda. Cara, eu vou na rua, eu vou convencer 5 pessoas a virem aqui Vai fazer conseguir, podcast. Sim. Então, isso veio muito do meu pai. Meu pai sempre foi comerciante, sabe? E ele é aquele cara que passa na rua também, fala com todo mundo e tal. A gente morava na favela, tem uma... Nasci, né? Nasci criada no Morro do Amorim, então pode ser Mari do Amorim, ó. Mari do Amorim. Tem favela, não tem? Tem, opa, acabei. Ó, em muito lugar bacana. Porque assim, cara, É problemas comunidade, existem. né? Exato. Problemas existem, mas tem muita comunidade, muita gente bacana. Tem, e eu lá até hoje, assim, meus pais ainda moram lá e eu todo final de semana vou lá sempre almoçar, falar aquela boia de mãe é bom, né? É, E aí aquela pessoa que passa na rua falando com todo mundo, então, sou eu, puxei do meu pai. Meu pai é assim, que gente. legal. E é uma delícia, eu me orgulho muito. E outro, sou assim, muito bem-humorada. Você falando, a gente tem TDAH, também tem TDAH, gente. Aí também fez o mesmo teste que ele, também tem altas habilidades. E é engraçado que quando eu recebi o diagnóstico, foi libertador pra mim. Muito. A médica falava assim, não se assuste, até minha psicóloga também ficou, pô, Mário, e aí, como é que você tá? Eu falei, cara, tirou um peso. A gente sempre acha que a gente é diferente. Eu tinha Pois sentimento, assim, eu sou diferente. Eu sabia que eu era diferente. E eu não entendia porque as coisas eram tão difíceis pra mim. Uhum. Gente, e saber que, não, tem um diagnóstico que explica isso. Porque, por exemplo, autoescola, eu fiz 6 vezes a prova de direção. Sim, 6 vezes eu não conseguia. Você me bota pra falar, você me bota pra conversar, qualquer desafio eu topo. Vai. Mas eu sentava naquele carro, eu não conseguia. E é muito difícil você, caramba, eu faço tudo, consigo fazer muito bem, e uma coisa tão simples dessa eu não consegui. E, gente, foi desesperador pra mim. Eu só passei quando eu tomei um remedinho. O sossego leal. Aí o sossego legal. Uma amiga falou, Mari, toma aqui, metadinha só. Só. Obrigada. E foi quando eu passei, porque eu não sabia, né? Porque eu não me tratava e tal, enfim. E aí tá sendo também um grande desafio agora, porque eu tô mamãe, né? Tô grávida da Marina, meu grande sonho. E a gente não pode tomar remédio. E aí, quando não pode tomar medicação, como é que faz? Você fica louca, né? Fica. Então, gente, se eu parar aqui em algum momento, foi porque passou um passarinho. Não. E olha aqui que é legal, né? Assim, eu acho que a gente começando uma discussão, e nem foi esse o intuito das perguntas, tá tudo bem, nem tudo é perfeito. A gente tem coisas boas, a gente tem coisa ruim, porque as pessoas acabam se prendendo muito a problema. Não, nossa, é o fim do mundo. Eu quando falo esses temas, seja TDAH, algumas doenças, eu falo sempre pra galera tomar cuidado, porque como avançou muito as metodologias de estudo, se você for olhar daqui a pouco, todo mundo tem algum tipo de Exato. problema em determinados graus. Uhum. E dependendo do teu convívio com as pessoas, a pessoa pode... Oh, meu Deus! Assim, calma. Assim, acho que é dificilmente você achar alguém que é 100% perfeita. Não. Alguma coisa vai acontecer. Então, é legal você ver que, assim, a gente tem coisas boas e tem coisas que vão acontecer na nossa vida normal. Então, assim, mais uma vez... Independente da situação, se você consegue seguir determinada linha, você consegue ter sucesso, e acho que isso é o mais importante. Nessa transição de vida, e aí, antes de falar um pouquinho mais velho, como a gente falou ainda de origem e família, tem alguma coisa legal que lembra vocês de memória afetiva, alguma coisa que você aprendeu, ou alguma situação que você viveu que até hoje você recorda? Então, por exemplo, fiquei imaginando você falou tomando conta do carro. Será que já aconteceu alguma coisa, o cara falar, não vou te dar nenhum trocado, não. Ou alguém que, putz, cara, tá tudo bem, vai tomar conta pra mim? Pô, aproveita, joga uma água pra mim, faz alguma coisa pra ter algum tipo de recompensa, porque eu fiz Vocês estão assistindo agora, estamos gravando aqui, pessoal, em abril. Vocês devem estar assistindo esse episódio, como tá aqui no meio de abril, agora em maio. Então eu fiz um post agora recente que eu levei meu filho mais velho de 15 anos pra trabalhar comigo a primeira vez, agora mês passado, desculpa. E o tema da recompensa, cara, toma aqui, você vai ter um dinheiro teu, você tá aqui porque você vai vir aqui trabalhar, faz isso, tira foto, filme, não sei o que, eu não tô te dando, e se tiver, dependendo da forma que for, isso aqui o combinado do dinheiro, se tiver melhor, toma aqui um adicional, um bônusinho, a tua primeira recompensa, isso aqui não foi o pai que deu, você foi lá trabalhar e ganhou teu dinheiro. Então tem algumas coisas que, aquela coisa de você ter o sentimento de, cara, fiz porque eu mereci, não fiz porque alguém me deu, né? Vocês têm alguma coisa, vocês lembram de memórias afetivas ainda da infância? Fala assim, cara, isso aqui ainda hoje eu lembro que, cara, isso aqui era conquista, aí eu conseguia fazer. Ou até alguma coisa que aconteceu ruim, que você fala assim, cara, isso aqui eu lembro que eu nunca vou querer que eu faça. Nesse período novo, porque quando você vai de novo, a vida profissional vai te dando outros passos.
Você lembra de alguma memória desse período de Então, infância? Como eu falei, minha infância foi bem humilde, né? Mas meu pai, ele sempre recompensava a gente no final do ano se a gente passasse de ano. A gente sempre ganhava ali um dinheirinho, Aham, né? aham. E aí, beleza. Com 14 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai, de fato. Ele tinha uma loja de calçados. E aí, fui pra lá pra começar a ajudar ele. E aí, eu ficava pau da vida. Por quê? Eu vendia muito. Tanto eu quanto meu irmão. Meu pai não dava grana pra gente. Ele só pagava o funcionário dele e não dava nada. E aí, eu falei, não quero. Eu preciso de uma grana, né? E aí, fui trabalhar pros amigos do meu pai, que também eram donos de loja de calçados. Concorrente, né? Foi vender pro Fui concorrente. trabalhar no concorrente, porque eu queria muito ganhar meu dinheirinho. Então, só aquele dinheiro que meu pai dava, né? Por ter passado de ano, era o mínimo. Eu queria mais. Aí, fui trabalhar pros concorrentes do meu pai pra conseguir. E ele não De ficou fato, assim, uma não? Como grana. assim tu vai vender pro meu concorrente? Ele não ficou puto, não? Pai é pai, né? Tu vai vender lá, em vez de vender aqui, o cara vai vender Ele lá. falava assim, vai pra loja de carro comigo, em vez de carro comigo, vai de ônibus. Eu, pai, mas é porque lá eu tô ganhando mais, né? A gente estava pegando as Quantos melhores anos? práticas. 14 Quantos anos. anos? 14 anos, com 14 anos. 14, fiquei de 14 até 16, assim, trabalhando pros amigos do meu pai. Ó. E aí, com 16, eu fui pro McDonald's. Eu tinha minha primeira carteira assinada. Não, olha o tema de você sair da zona de conforto, né? De novo, ali você não tinha maldade, mas assim, sair da zona de conforto pra você ter uma recompensa maior ainda com 14 anos. É isso. Alguém tá assistindo aí? Alguém tá se vendo nesse negócio da zona de conforto, não quer se mexer? Boa. E aí? Alguma memória? Cara, eu tenho muitas, mas na hora que você falou, eu falei assim, cara, como que eu respondo isso? Vou até segurar aqui pra eu não emocionar. Mas enfim. Tudo bem, pode ser Bora. emocionante. Ele aqui já tem um chororô, que é uma Mas, beleza. mas enfim, teve uma vez eu estava no podcast e me perguntaram assim, se o Júnior lá da sua infância encontrasse com o Júnior de hoje, o que ele falaria? Aí eu pensei, eu responderia assim, eu dei tudo o que eu mais queria ter, proteção para os meus filhos. Uhum. É o que eu não tive na infância. Então, assim, cara, na rua, né? Morava dentro da favela. Então, assim, muito assédio, né? Hoje, né, a gente vê, tá muito mais difundido, né? Mas, enfim, cara, o pessoal passava e queria me levar pro banheiro, queria me levar lá pro shopping. Lá, vamos lá, vem cá, vamos lá pra casa. Tipo assim, pô, o menino tá na rua aí mesmo, rua. né? Então, sempre tive essa falta de proteção. Mas para mim também foi superação, né? Eu falo de um lado de proteção, né? Numa linha mais afetiva, Claro. mas eu acho que foi superação. Você aprende ali também, você começa a ter um feeling de olhar assim e fazer a leitura. Opa, isso aqui não dá para confiar. E hoje eu consigo olhar para trás e ver que isso me trouxe também benefício. De ter essa sensibilidade hoje. E modéstia à parte, né? Isso até apareceu também no meu teste da sensibilidade. Eu consigo fazer uma leitura muito fácil. Então Legal. eu olho e falo, opa, eu sei por que essa pessoa aproximou. Né? Eu sei o porquê que ela tá ali. Mas enfim, eu acho que eu até comentei contigo, a gente, né, você falou da sua infância aí, da favela e tal, a gente também com a comunidade, né? E teve uma época que eu olhava assim, eu falava, caramba, eu tinha vergonha. Até os meus 12, 13 anos ali. Depois, isso pra mim não fez muito sentido, mas eu também não falava porque eu achava que as pessoas iam entender que era um vitimismo, né? Que eu tava usando isso aí como uma bengala e tal, né? Aí eu falei, deixa pra lá. Só que hoje, né? Eu tô com 43 anos, né? Uma outra maturidade. Eu não posso esquecer de onde que eu vim. Perfeito. Se eu não sei de onde que eu vim, eu não vou saber para onde que eu tenho Perfeito. que chegar também. Mas enfim, eu queria deixar esse ponto aí da proteção. É o que eu tenho, né, de marca da infância. Não, e acho que esse tema é legal porque E não chorei. a gente tem que tomar os dois Superei. cuidados, o excesso de proteção e não dar proteção, porque as pessoas acabam confundindo, né? Não dar proteção com excesso de proteção. Não, eu tenho que proteger, a pessoa não vai viver nada. Porque talvez, de novo, o risco, e a gente estava conversando aqui nos bastidores, pessoal, sobre temas de convívios que vocês tiveram de pessoas que, por exemplo, fumavam maconha e a gente conviveu e não precisava fumar. Sim. E assim, aqui não tá juízo de valor, se tá certo, tá errado, o tema não é esse, é de quando você tem uma maturidade, acho que o tema de família envolve bastante, família, amigos, de você falar o seguinte, saber o que é certo e errado, saber isso, assim, não é porque eu tô num lugar que eu sou obrigado a fazer, e também não é porque alguém faz que eu não posso estar próximo. Óbvio, você tem que tomar teus cuidados com risco, cara, isso aqui é risco alto, isso aqui não é. E essas percepções que às vezes as pessoas não têm essa... de tentar entender, você tá ali dentro do ambiente, cara, você não consegue ler um ambiente, você não consegue prestar atenção, ou você não aprende, porque... sabe uma coisa que marcou sobre esse negócio de aprender? Eu tava no evento, acho que 1 ano, 2 anos, uma pessoa falou comigo,
uma executiva falou, eu não gostava de apresentar. Porque pra mim era perda de tempo, eu tô trabalhando lá. Depois que ela começou a entender o contexto que eu vejo, não só das pessoas, outras empresas, como eles se comportam, o que não comporta, o que tá dando certo, o que não tá dando certo, aquilo ali me agrega tanto na minha vida profissional, porque você dentro do teu escritório, você tá tendo uma visão técnica de entrega. Cara, entrega eu tenho que ter em segundo. Isso aí. Meu time precisa entregar. Ponto. Não precisa de que gera executivo. Mas o contexto de estar no lugar é que as pessoas acabam confundindo. Porque se você ficar dando muito... É porque ali você vai ver, pô, esse cara aqui tá querendo se aproximar de mim porque só quer me vender alguma coisa. Essa aqui só quer se aproximar de mim porque ela quer trabalhar numa empresa. Não, essa pessoa aqui é um grupo do bem, tu vê ali, tá todo mundo se divertindo, que são quem é. Então essas questões de você ter sensibilidade, você só tem quando você tá nos ambientes. Exato. Então é o cuidado de tirar as pessoas do ambiente, ou você tem que estar em ambiente diferente para você aprender. Que se você estiver trancado, você não vai ter essa sensibilidade. Você falou, pô, Só aproveitando aqui rapidinho o gancho do que o Júnior falou. É engraçado que por muito tempo eu não falava de onde eu era. É mesmo? Sério. Poxa. Não, sou de São João, eu tudo quanto é lugar, ainda falo com os amigos de lá. Não, Mas o período pode ser que tenha um... É porque, por exemplo, quando eu colocava no meu currículo Manguinhos, que é a favela, de fato, que era meu endereço, meu CEP, né? Que Amorim é a comunidade, mas Manguinhos que é o CEP. Eu não era chamada para entrevista. Quando eu comecei a colocar Rio de Janeiro, eu comecei a ser chamada. Olha que louco. Espero que hoje não esteja mais assim. Mas eu vou dizer que ainda tem gente que deve ter isso ainda. Sim. Mas eu vou dizer. Mas assim... E pobre dele. Exato. Pobre deles que pensam. Pois é. Perderam aí uma excelente profissional, tá, gente? Inclusive. Mas eu também recebia muitos feedbacks errados de líderes. E por isso eu ocultava algumas coisas. Pra mim era muito difícil eu ser a Mari. Tô aqui a Mari, gente. Tô aqui feliz, tô aqui... Eu até me emociono. Mas por muito tempo, assim, a gente tem que se esconder um pouco. E, por exemplo, eu fiz bariátrica, né? Tô gordinha aí agora. Mas tô mamãe, gente, deixa meu momento. Mas eu já pesei 111 quilos. 111? 111. Então, já contando, né? A participação especial era surpresa no final. A Marina vem. Marina vem. Então, assim, 111 quilos e é muito louco, porque como que as pessoas... Eu sempre fui profissional, era gerente de relacionamento já na época, mas como que é louco como as pessoas me tratavam depois que eu emagreci. É mesmo? Gente, é assim, surreal. Pouco se fala sobre gordofobia, não tô querendo levantar bandeira nenhuma. Mas é muito louco, sabe? Porque assim, as pessoas me olhavam, me tratavam, me respeitavam de uma outra forma. Eu sempre fui muito, né, aqui, ó, desenrolada, né? 7, Rio de Janeiro, Carioca 7. Entre 7 e qualquer lugar. Então, eu sempre consegui muito além pela minha fala, mas foi um pouco mais difícil. Quando eu emagreci, ficou muito mais fácil. Porque só a minha chegada no lugar, né, as pessoas já olhavam pra mim. Antes eu tinha que conquistar essa atenção pra conseguir desenrolar alguma coisa. Então, isso é muito louco. Por que eu comecei a falar disso? Mas eu posso... Mas aqui um outro lado também. Eu entendi o que você quis dizer, eu acho que faz todo sentido, mas também não tem o lado... Tá falando da origem de você falar, de não esconder as coisas. Mas talvez a superação, que as pessoas olham e falam assim, cara, ela superou um desafio. E é um desafio. Eu também falei do meu desafio de emagrecer. Cara, não é fácil. Não é fácil. Porque a mente, ela não muda da noite pro dia. Né? Você pode ir lá, você pode fazer bariátrica, você pode fazer o que for, você pode tomar 10 Mondial, sabe? Mas você tem que mudar a mente também. Então, quando você, né, emagrece, né? E aí as pessoas, né? Ela saiu de tantos quilos. O pessoal vê assim, poxa, essa aí é ponta fina, você tem disciplina. E começa a ver o sucesso ali também, né? De você colocar uma meta, um projeto ali, ir lá superar e conquistar, e as pessoas também te admirarem por isso. Talvez não seja só no outro sentido, né? Talvez mais pejorativo, mas no sentido de superação também. Mas é engraçado porque, assim, eu sempre fui gordinha, mas meu filho... Terrível. Gabriel que não me escute, meu esposo, mas assim, eu sempre fui namoradeira, nunca me impediu de nada. Lembrei da Camix, passou a Camix aqui, ela apresentou assim também, né? Que ela era da pá virada. E assim, ser gordinha nunca me impediu de nada. Menina, gente, muito engraçado, eu era sem vergonha, sabe? Mas no mundo corporativo, não. Eu sinto que eu tinha, assim, esse bloqueio. E eu tava falando disso da origem, porque a mesma coisa, como eu tinha que me posicionar de Mariana, que não é da favela,
Entendeu? Então, eu tinha que Uhum. mostrar aqui uma Mariana mais exemplar e tal, e não falar tanto da minha origem. Eu fazia isso também, querendo ou não, quando eu era bem gordinha, sabe? Entendi. Então, Boa, tinha que ter boa. essa capa. Então, poder me livrar É. disso, gente, foi a Não, melhor e coisa. acho que é legal. O Rick falar, acho que é um tema que, ainda mais para os mais jovens, ainda existem, mas no passado era muito pior, entendeu? Ainda existe, vamos lá. Mas hoje em dia, você sai da comunidade, tem um monte de exemplo. Hoje em dia todo mundo fala, pô, isso é bacana. Para alguns lados tem um... No passado, efetivamente, não era tão simples assim. Então, quando tem gente que tá ouvindo assim, fala assim, putz, mas o que os caras estão falando? Não tô entendendo. É porque, de repente, para quem é um pouco mais... quem é jovem há mais tempo, lembra disso. E aí, o que você lembra aí também do... Vou trazer 2 pontos aqui, né? Primeiro, obrigado, Mari e o Júnior, por dividir a história. Muito bonita a história de vocês aí, bem legal. E a Mari falou que ela arrasta a galera, né? Se você me chamasse pro podcast, eu já ia Já também. ia, né? Já Ai, ia, ó. cara. Muito bom, muito bom. Eu acho que assim, o que eu levo muito, eu fiz muito esporte quando era novo, né? Então fiz natação, futebol, vôlei, basquete, né? Então eu acho que muito a questão de você se dedicar, né? Se você esforçar, que você consegue o resultado, né? Então eu acho que eu levo muito isso. Porque lá é o que a gente tava conversando até antes, não tem sobrenome, não tem nada, não são seus pais. Se você não fizer por você, e disciplina, né? Você tem que treinar. Disciplina. Né? Você tem que treinar. Então você faz aquilo. Eu fazia Sim. natação todo dia, fazia natação no inverno. Puta merda, frio pra caramba, piscina gelada, né? Tinha que estar lá, acordar cedo e fazer, né? Então eu trago isso, né? De disciplina. Direto. E o que eu comentei também da minha mãe, né? Que ela sempre fez ações de caridade, tudo, muito religiosa. Então eu trago essa questão da caridade, né? Do olhar diferente, né? A Já gente teve tá alguma falando... situação dessa que marcou nessas questões de caridade? Falou assim, Cara, teve recente, viu, Wellington? Assim, ó, umas 2 semanas, cara. Eu tava indo cortar o cabelo, parando o carro, e eu vi um deficiente visual, assim, batendo. Ele tinha acabado de sair do cabeleireiro, né? Ele, batendo, e ele tava procurando a próxima porta, né? Só que era um estacionamento com a cordinha, ele tava com dificuldade, né? Aí eu parei, perguntei pra ele, falei, você tá precisando de ajuda? Cara, nisso ele já se emocionou, assim. Ele falou, cara, ninguém nunca me perguntou isso na vida. ó, Nossa. E ele tinha uns 50 anos. Caraca. Cara, eu também me emocionei, né? caraca. Eu falei, que isso, né? E aí a gente foi conversando. E ele era uma pessoa culta, né? Aham. Assim, ele falava inglês, né? Ele já tinha trabalho. Aí ele falou, poxa, eu tô da cidade vizinha. Tava lá na cidade. Ele falou, era umas 5 horas da tarde. Ele falou, eu vim de manhã, tô batendo de porta em porta pedindo emprego, né? Porque eu tô precisando. E aí o cara contou da vida, um pouquinho da vida dele ali, que foram uns 10, 15 minutos. Aham. Aí ele falou, esposa com câncer, filho com autismo, grau alto, né? O outro filho com borderline. Eu falei, cara, sabe? A gente reclamando da vida. Ele falou, cara, eu só... É. Ele falou... Aí ele desabafou, né? Ele falou, pô, eu tô aqui me humilhando, né? O dia inteiro pedindo emprego, as pessoas fazem chacota de mim, né? Eu falei, cara, né? Enfim, e aí eu fiz uma doação ali pra ele, né? Aham, aham. Né? Ok. Fiz um valor ali, né? Alto, né? Que eu falei, cara, assim, eu não tô no momento financeiro melhor da minha vida, mas falei, pô, o cara tá precisando mais do que eu, precisando, né? sim, Não sim, dá, sim. né? E ele se emocionou e falou assim, né? Você não é youtuber não, desses famosos aí, né? Não é pegadinha não, né? Eu falei, não. Você não vai postar isso depois, não. Eu falei, não. O cara agradeceu, ele falou, puta, cara, obrigado, esse dinheiro eu vou poder comprar a cesta básica hoje. E ele falou, e eu tava em dúvida se eu comprava a cesta básica ou o remédio da minha filha. E eu não tinha, eu era um ou outro. E aí ele falou, com esse dinheiro eu vou conseguir comprar os dois. né? Eu falei, cara, pô... E acho que esse tema, tentando trazer isso pro dia a dia da turma, é o cuidado que a gente tem que ter das pessoas invisíveis. Exato. Porque, Exato. e aí eu tô falando de equipe, times, Tudo. amigos. Às vezes tem pessoas precisando e a gente não percebe. Uhum. Eu lembro, cara, tem um corte no filme que eu acho, putz, eu não vou lembrar o nome, que no outro dia eu tava buscando um videozinho pra treinamento, não sei por que esse apareceu, que era um cara que ia fazer a doação e o ator, né, ele comenta com o cara, você sabe que não sei se era alimento, comida, alguma coisa, você sabe que você me alimentar não vai salvar o mundo, né? Uhum. Mas você sabe a importância, por que era a importância dessa atuação aqui? Aí o cara, tipo assim, não entendi por que, não, é que você não me tratou, quer dizer, você não... eu não fui invisível pra você, você me Uhum. viu e você quis ajudar. Então você não deixar as pessoas invisíveis e você ajudar, isso faz toda a diferença. E aí, aqui a gente pegou um exemplo de uma ação social, Uhum. mas isso acontece muito trabalho. no teu dia a dia. Sim. Muito.
Eu tenho... Não é? Você tá no Não, teu trabalho e de repente aquela sim. pessoa sabe assim, cara, não tá Sim. legal. Pô, aí sabe o que acontece na maioria das vezes, gente? Desculpa, na maioria das vezes você vai e comenta sobre isso com outra pessoa. Pô, acho que fulano não tá legal. É isso mesmo. Mas você Porra, não vai por que falar você com não ela, foi lá exato. conversar com a pessoa? Cara, Pô, acho que fulano isso não tá legal hoje. Ou você... uns 5 minutinhos. Então, assim, é percepção e ação. E acho que teu exemplo trouxe bacana cara, percepção e ação com que você pode até não ser, Uhum. mas por que eu vou ficar Cara, achando, né? Eu tive uma experiência, né? Eu viajei, fui fazer um intercâmbio fora e fui pra Inglaterra. Mas fui pra limpar prato, pra lavar chão e pra aprender inglês, né? Mas precisava me sustentar lá, né? Cara, e eu vi como que eu era invisível pra lá, né? Porque essas atividades que eu tava fazendo. E aí, lógico, né, que você falou, o que eu trouxe? Eu falei, pô, será que realmente eu falo com a pessoa da limpeza, eu dou um bom dia, eu dou um oi, ou essas pessoas são invisíveis? Porque lá era invisível, né? Ninguém, não, ainda mais brasileiro, fora, lavando prato, limpando banheiro, né? Então, isso realmente eu trouxe e hoje, né, Legal. eu falo pra todo mundo. E tem até dividir um case famoso da Disney, que eu nem sei se é verdade, mas a moral da Eu história é falo. legal, né? Moral da história, É legal. os mesmos figos Que o pessoal vai fazer entrevista na Disney, né? Foi lá um monte de gente, 10 pessoas, todo mundo sentado ali na recepção. E aí já chega uma pessoa e fala, ó, vocês 3 aqui já estão desqualificados, vocês 7. E aí um dos 3 fala, mas como? Eu nem fui entrevistado, acabei de chegar. Ele falou, não, ó, quando você chegou, tinha um jardineiro ali, você não falou nem bom dia pra ele. Então isso é o tipo de comportamento que a gente não consegue ensinar aqui. Isso aqui Excelente. vem de você. Você já tá desclassificado. Forte, isso é muito É forte. isso. Eu vou pegar esse gancho. Você estava falando aí também da questão da neurociência. Eu fiz uma pós em neurociência, eu adoro o tema, adoro. E eu não fiz para fora, eu fiz para dentro, é pro autoconhecimento mesmo. Aham. E aí você está falando dessa questão aí das pessoas invisíveis, eu vou trazer pro lado da neurociência, a questão da ocitocina, Uhum. que é o hormônio do amor, da confiança. E aí você estava falando da questão que você consegue engajar. Mas você não engaja só pelo conhecimento que você tem. Você engaja por quem você é, por É isso como aí. você trata as pessoas. Que elas isso vão aí. esquecer o que você fala, mas o que você faz, elas não vão esquecer. Sem dúvida. Então, posso levantar aqui? Sem dúvida. Pode, tem problema não? Não muda muito não pra tu sair da câmera. Aqui, ó, vou passar aqui. Olha aqui, dá um abraço aqui, velho. É. Aí, você fez ocitocina, cara. Você olhar no olho, bom dia, velho. Pô, cara, É isso aí. pô, É isso isso aqui não dói. É Isso isso aqui aí. não É dói. isso. É Sem isso aí. dúvida. E te leva para um outro estágio. Fiz Sem isso dúvida, aqui, cara. sem dúvida. Aqui, até arrepiei. Faltou mel. Mas. Ah. Ainda veio, filho. Ah, boa. Olha que delícia, cara. Não, e até você Imagina cumprimentar isso as aqui. pessoas, você Exato. cumprimenta. Sabe assim, cumprimento com vontade, cumprimento de. É. Mas é. Cara, agora imagine isso no seu time, né? Hoje eu lidero um time de mais de 50 pessoas. Eu dou bom dia pra todo mundo. Isso aí. Pra todo mundo. Enquanto eu não dou bom dia ali, vou lá e tal. E aí, é a questão da sensibilidade também. Você começa a perceber, opa, esse aqui tá precisando de uma aperto de mão, esse aqui de um abraço, esse aqui tá precisando de uma conversa mais no final do dia. Uhum. Cara, eu vou até contar um case, mas enfim, numa dessas, na hora que eu abracei um atendente, ele olhou pra mim assim, e o olho dele tava cheio de... Assim, cara, foi só eu abraçar, ele desarmou, Uhum. caiu a guarda toda. Eu falei, opa, tem alguma coisa aqui. Aí eu falando com os meus, olha, vou entrar na salinha ali, pede aí pra colocar um feedback lá, só pra bater um papo com ele. E aí, passou 5 minutos, ele entrou na sala, ele, o que eu fiz? Falei assim, nada, eu só te chamei aqui pra gente bater um papo, como é que estão as coisas, tá gostando e tal? Eu tinha pouco tempo que ele entrou na empresa. Aí ele já não conseguia, ele já começou a embargar. Falei assim, cara, relaxa, posso te ajudar? E assim, fica tranquilo, se você quiser falar que a gente tá num ambiente seguro, se você não quiser também, quiser só um abraço e tal. Ele tinha acabado de ser diagnosticado com vírus HIV. Tinha feito um teste. E aí ele falou que não sabia pra quem que ele contava, que ele já tinha pensado em suicidar, que ele tava assim, desorientado. E ele falou assim, cara, não sei, na hora que você chegou perto de mim, eu senti a vontade de... Eu não falei pra ninguém. Minha mãe não sabe, meu pai não sabe, meu namorado não sabe, né? Ele tinha um relacionamento com um rapaz. Eu falei assim, cara, se você não tá à vontade pra conversar com as pessoas, não fala. Porque senão você vai se sentir mais mal ainda. Você precisa Perfeito. resolver isso dentro de você. Perfeito. E aí a gente tem que começar, né? Aí, enfim, eu também não sou profissional. E eu orientei, cara, você tem que procurar ajuda, você tem que procurar um profissional. E tem, né? E tem Sim. uns Uhum. meios pra isso. Sim. E a gente foi conversando, ele foi relaxando e tal. No final da conversa, ele falou assim, cara, eu acho que eu vou conversar com a minha mãe. Eu falei, não tem pessoa melhor pra você... Porque a mãe, cara, ela vai te amar independente de qualquer coisa, isso aí. sabe? Tá. Vai lá, conversa. Aí na hora que ele falou que, né,
teve essa abertura e queria conversar com a mãe, aí eu incentivei. Aí eu nem fui pro lado da psicologia, falei assim, não, cara, procura... Não, cara, vai lá na sua mãe, que o abraço que eu te dei aqui, o dela vai valer por 1000. Vai lá, abre o coração e tal. E aí, tá vendo? E assim, acabou que passou 2 semanas, ele pediu pra sair, e falou assim, cara, olha, de fato eu não tô com cabeça, eu não quero atrapalhar. Mas ele poderia ter ficado ali, né, sozinho, né, com aquela angústia toda, ele não ia trabalhar bem, ele não ia ficar bem, né, e uma abertura, um abraço Faz toda a que diferença. faz toda a diferença. Agora, até indo para o que a gente falou aqui de algumas decisões, né? E algumas dificuldades que eu tenho, algumas pessoas, enfim, pede, procura de trocar algumas ideias. Inclusive, tô devendo para um amigo, putz, cara, minha cabeça tá tão louca, eu ia fazer uma ligação para ele hoje de manhã, que foi muito engraçado. Eu tava lá em Minas, e fui fazer uma reunião, tava lá todo mundo sócios, coisa e tal. E eu fui lá tomar um café e ajudando os caras, assim, cara, me chama, eu vou. Cara, não é pagar porra nenhuma, enfim, vamos lá. E era um café de 1 hora, vieram os sócios da empresa e ficamos quase 2 horas. Teve um momento que a gente tava falando, não sei quem tá falando do mundo corporativo, eu falando sobre a minha decisão, de assim, não vou dizer que eu nunca voltaria pro mundo corporativo, mas a empresa tá andando bem, as unidades de negócio. E eu falei, cara, sabe hoje que não me paga? Eu tá aqui tomando café com você, a agenda é minha. Assim, uma das decisões de eu escolher sair do mundo corporativo, talvez receber menos... Até porque as tuas escolhas mudam, né? Aí, cara, a conta que você faz, eu não precisava gastar com isso. E eu falei, cara, hoje a decisão de eu não estar no mundo corporativo e poderia correr atrás do mundo corporativo é porque se eu tiver no mundo corporativo, eu não tava tomando café contigo aqui. Ele falou que ficou uns 2 dias sem dormir direito que eu falei isso. Com certeza. E ele é o presidente da empresa, ele querendo tomar café e essas coisas de você conseguir ajudar. Então, o momento de decisão e mudança é muito complicado. Teve algum momento na vida de vocês que vocês tiveram que fazer alguma decisão, alguma mudança, alguma coisa que marcou vocês? E seja de mudança para ficar ou mudar, não necessariamente. A grande questão é a tomada de decisão. Pode ser uma decisão de, putz, calma aí, eu vou ficar ou eu vou ir. Até porque tem gente que tá indo por uns caminhos e isso é muito engraçado, né? Que você vai conversar. E eu gosto, assim, eu não sou uma pessoa da leitura. Eu gosto de ver história, conversar. Meu lema é conheço uma pessoa nova toda semana, enfim, de ter história. E normalmente as pessoas vão, porra, quer sair da empresa? Calma. Por que eu falo calma? Porque quando eu tinha 18, 19 anos, eu queria sair. Aí tinha o Gilberto até hoje, me marcou muito, que eu dava aula de telemarketing em cursinho. E ele era o executivo da Petrobras, um dos sócios. Toda vez que eu vejo, calma. Vamos tomar um chopp. Quem disse que outro lugar vai mudar? Calma, você quer mudar por causa de quê? Aí ele sempre falava o tal do calma. Ele falava 2 coisas que eu lembrava. É calma e escreve, quando você vinha com ideia. Onde tá escrito? Não. Eu só consigo ter ideia. Eu tenho problema de audição, se tiver escrito. Porque ele falava assim, se você tiver escrito, você não esquece. Sim. Não é escrito projeto bonitinho, não. Escreve, o que você vai falar, escreve numa folha aqui bagunçada, só pra dizer o seguinte. Se você trouxe uma ideia, você saiu daqui aconteceu alguma coisa, você esqueceu aquela ideia. E quando falava esse tomada de decisão de mudança, as pessoas vinham e teve uma pessoa que me procurou. Não, porque eu quero sair. Eu falei, calma aí. O que você pensa pra tua vida? De carreira. Não, mas o que você pensa de plano B? Não vou falar agora, não. Não, porque eu tinha um sonho de ter uma empresa assim, tinha um sonho de fazer isso, sem fazer isso. Meu plano B, tá. Por que você ainda não começou ainda? Onde é que você tem a tua liberdade? Você tem autonomia hoje? Então, hoje o local que ela estava dava total autonomia para ela começar a trabalhar o plano B. Então a pessoa estava tão amarrada num tema, fechado no mundo, que falou assim, cara, mas aqui eu tenho uma autonomia, eu consigo fazer isso, aquele meu plano B eu começo a construir, eu consigo... Então, um dos melhores lugares para ela conseguir preparar o plano B era o local que estava, porque se você tem uma mudança, ela não ia conseguir fazer. Então, essas visões, tomar decisões, não são simples. Vocês passaram por alguma situação que precisou tomar uma decisão de mudar ou não mudar, e aí, mais do que o processo, o que levou a vocês, ajudou na tomada de decisão? Porque para mim, um dos principais erros que a galera tem é não procurar ajuda, não perguntar a alguém, porque acha que é autossuficiente, quer se fechar na bolha. Não quer dizer que tem que seguir as pessoas, tá, gente? Cuidado. Mas é aquela coisa assim, cara, que eu resolvo o mundo? A pessoa fica ajudando aqui, cara... Tem que pôr essa bolha. Eu vou tentar te responder de 2 maneiras aqui. A primeira é sobre... Vou falar de atenção plena. Goleman fala muito isso, né? Da atenção plena. Eu vi que você for pegar o celular, você olhou. Eu tô de meia, tirei meu tênis aqui. E aí vai muito na linha do TDAH. Para eu estar aqui presente, eu preciso me conectar. E isso é uma forma de eu me domar. Porque se eu não coloco o pé aqui no chão e eu sinto que eu tô aqui, cara, meus pensamentos...
Eu vou estar Vou, pensando lá na minha empresa, eu vou estar lá em Minas. Ó. Eu vou estar lá em Minas. Então, isso aqui é um gatilho que eu uso para eu estar aqui presente. Legal. Eu tô lá, tô aqui com o pezão no chão. Legal. E aí, para tomada de decisão, quando você não tá pleno ali, quando você não tá com atenção plena, ou você está naquele lugar ali, Uhum. cara, você começa a devanear também. Então, o primeiro ponto é você saber onde você tá. Aí sim, você vai conseguir tomar a decisão certa. Eu tava numa empresa, tava fazendo um puta trabalho lá. Inclusive, eu tinha feito uma desmobilização de uma central aqui para levar lá para BH. E aí, a empresa tava passando por compra e tal. E aí, Dalzinho, desligou todo mundo. E aí, eu cheguei para minha esposa. Eu já tava dando algumas consultorias e tal. E eu falei para ela que vamos pro interior? Acho que eu até comentei contigo, né? Comentou. Vamos pro interior? Vamos lá pra sua cidade? Aí ela, uai... Vão, né? Tipo assim, pra ela, vai nunca imaginar e tal. Falei, mas você quer ir e tal? Aí ela olhou pra mim, ela falou assim, não, eu faço essa pergunta pra você. Eu falei assim, olha, eu tô bem, porque não é a mudança que vai me fazer estar bem. Se você tá aqui e tá bem, em qualquer lugar que você for, você vai estar bem também. Perfeito. Agora, do contrário, você tá mal aqui, e fala assim, eu vou mudar pra melhorar. É. Cara, você vai chegar lá, vai estar ruim também. Boa. Bom Então, ponto. enfim, você tem que estar pleno ali, porque assim você vai tomar a Uhum. decisão certa. E foi a decisão mais assertiva que eu fiz na vida, porque eu sabia o que eu tava, eu tinha condições para fazer isso naquele momento, e eu fui pro interior, fiquei praticamente 2 anos lá na época da pandemia. Aham. Cara, meus filhos foram criados de uma maneira, assim, nesses 2 anos, que eu nunca consegui fazer isso na capital, sabe? 5 horas da tarde, todo mundo na porta de casa, conversando, batendo papo, criança brincando na rua, correndo pra lá e tal, né? Ver o menino fazendo aula de música, menina na academia. Aham. Cara, foi assim, foi uma paz. Foi onde que eu dei também uma recarregada boa, sabe? Eu olhava pra trás, assim, da casa, mato, floresta, entendeu? Coisa boa. Olhava pra frente, criança indiretamente já te energiza, né? Sim, sim. Uhum. Então foi um momento da minha vida que eu tomei uma decisão, porque eu estava pleno ali naquele momento e eu pude tomar uma decisão assertiva, não só para mim, mas para minha família, porque, Perfeito. enfim, você sabe o que eu tô falando, você é casado, você tem Excelente. filho, você também. A gente não toma decisão mais sozinho. Sem dúvida, sem Não dúvida. toma, Uhum. né? Olha o impacto que eu não tenho, né, com as pessoas que estão comigo. Não, mas o ponto legal que você trouxe, Júnior, que é assim, às vezes as pessoas estão tão preocupadas na mudança para ser de uma coisa ruim para uma coisa boa. E às vezes e aí não tô falando exatamente disso, não é salário, é isso, se você tá bem Uhum. e você tá buscando algo melhor, isso vai acontecer. Vai. Se você tá mal, tá querendo ir pra ficar lugar bom, Uhum. vai dar ruim. Vai dar Vai. ruim. Porque você não tá bem. Então, acho que essa é uma boa dica, assim. Primeiro você tem que estar bem, tá muito claro que você quer coisa melhor. Não, isso aqui tá muito ruim, deixa pra um lugar melhor. Cara, não vai dar certo. Boa. Porque você já tá com aquela energia Boa. negativa, né? É. Você tá num mindset negativo ali. E vai arrastar. Vai arrastar. Isso aí. Vai arrastar a Eu corrente, não tem consegui jeito. ler ainda, Tony, me desculpa. Mas assim, de novo, eu tô lá nas primeiras folhas há séculos, que é um livro que ele me deu, Romantize Seus Negócios. Ó, E mal legal. eu comecei a ver umas sacadas assim bacana, porque assim, você tá no seu lugar. Cara, o que tem de bom desse Uhum. assim, vamos olhar o lado do copo meio cheio? Mas eu não... porque o Mordecai, enfim, um abraço, irmão. Esse cara me marcou muito também, foi um diretor, um amigo que teve... Não foi nem meu chefe direto, ele falar... que ele saiu da empresa, falou, como é que você vai sair daqui que você tá arrebentando, pode ser o presidente da empresa? Ele falou, cara, pra mim tem 3 coisas. Dinheiro, reconhecimento e desenvolvimento. Tem que ser 3-0 ou 2-1. 3 pilares aí. Tem que ser 3-0 ou 2-1. Adorei essa. Então, às vezes, você tá assim, putz, podia estar ganhando mais. Cara, mas aqui você tá se desenvolvendo, você tem autonomia, você se é Uhum. reconhecido. Então, como é que você vê? Ok, tá tudo negativo? Legal, tá tudo bem, deixa eu ver, como é que eu uso isso aqui como um trampolim pro meu próximo passo. Mas qual que é esse que pode ter lado positivo? Você não tem os 3, mas você tá trabalhando, aqui você vai dar tempo, com calma, você procurar um lugar. Porque se você tivesse desempregado, você tava desesperado que não tinha um dinheiro lá atrás. Uhum. Então, o conceito é assim, cara, vamos olhar o positivo aonde você tá e para você ficar positivo, mais positivo, ao invés de se você tiver com a cabeça negativa, qualquer lugar vai ser ruim. Então, acho que foi ótimo o teu exemplo para Com certeza. parece besteira, aqui a gente não tá falando de psicologia, tá falando de exemplos deles, da vida deles. tá, gente? É vida. Aqui eu tô falando de vida, Parece besteira, mas, de novo, cara, energia positiva é contagiante. Isso se você não é mudar um valor que você paga todo dia, né? Sim. Ele não é o Excelente. final. Boa. Você falou do livro ali, qual livro que é? Romantize seus negócios. Eu lembrei de um outro livro aqui muito bacana, não sei se vocês já leram, que é o Antifrágil. Não, Uhum. esse não. Não. Vou resumir aqui rapidinho. Eu aconselho todo mundo a ler. Eu também não sou muito de ler, vou ler 10 livros no ano. Eu consigo ler no máximo 3. Porque eu leio e coloco ele na cabeceira. Então eu gosto de ir lá e às vezes folhear, marcar. Todos os meus livros estão lá com caneta marcado, Uhum. estão com post-it. Enfim, ele fala do frágil, tá? Vou resumir mesmo. O frágil
é aquele que é igual o copo de cristal, ele quebra. Então, uma crise, quando tem, né, um colapso ali, é o cara que vai chorar, que vai entrar numa depressão, que vai... E aí, tem o robusto, que é aquele que, assim, apanha, é o que fala... E assim, o pessoal tá gourmetizando muito a questão da resiliência, né? É o resiliente, né? Ele apanha, mas não muda. Ele não evolui, cara. E aí vem o antifrágil, que é o quê? Ele usa a crise para mudar, para evoluir, né? Então ele aprende com os erros ali, com os cenários, ele não fica milindrando ali. Então essa tríade, assim, né, resume um pouco o que é o livro. Legal. Aconselho todo mundo ler. É um livro que, assim, me levou também para um outro nível, um outro mindset. Porque às vezes a gente também acha que é resiliente e fica ali na mesma, né? Eu já tive momentos... Acho que você falou comigo que trabalhou na Contex, não foi? Opa, comecei minha vida de atendente lá. A Contex... Não existia nem Contex, na verdade. Aí entregando de novo a Quando eu fui, eu vi no mundo assim, eu fui professor de educação física, larguei tudo aí. Aí tem história, quem tem que assistir todos os vídeos vai contar cada vez um pedacinho. Eu recomecei a vida como atendente, só que era uma empresa, parceria, o nome, sei lá, no meu... Que era uma prestadora de serviço para Telemar, quando eles estavam construindo a Contex. Então eles pegaram o ex-Telemar, colocaram numa empresa prestadora de serviço, eles iam criar a Contex e esses prestadores depois iriam virar a conta, na época era vermelha ainda, não era nem a logo, não. Caraca! A idade. Olha. Contou. Mas enfim, eu trabalhei com muitas pessoas da Contex, cara. Boas, excelentes, que também me levaram... A gente falou do Celso Mateus. O Celso é... Todo mundo. Enfim. Mas eu trabalhei com pessoas que eu aprendi também a não ser igual elas. E teve um diretor, na época eu era coordenador, ele chegou assim e tal, sei lá, estava virado no giraia, chamou todo mundo na sala, abriu, né, dashboard sim. Falou, vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é a assinatura de incompetência de todos vocês. Só que isso não foi um dia só, não. Era todo dia. Cara, era não bater meta que o pau caía a folha. E aí tinha gente que chorava, tinha gente que pedia pra mudar de equipe. Eu chegava lá no outro dia lá. Você é incompetente, eu. Beleza. Sabe? Aí onde que vem a resiliência burra, pifa, né? Porque eu não usava aquilo ali pra mudar. Pô, mas por que ele tá chamando de competente? Pô, tem a coisa negativa ali, mas eu preciso de transformar isso em uma coisa positiva. Perfeito. Eu preciso de melhorar, eu preciso de mudar. Não, cara. Tava aquela mesma missa e tal, e eu continuava lá, né? E aí eles batiam no peito. Não, eu sou resiliente, isso aí, se ele tá assim, o problema é dele, eu vou lá e tal. Mas o que eu fiz pra mudar? Então, acho que o livro, ele me fez ter essa quebra aí e para um... E vou dar uma dica rápida. Gente, leiam. Acho que, apesar de eu não ser de leitura, leiam. Acho que é legal, você consegue concentrar, você consegue fazer tudo isso. Eu vou dar uma dica por uma coisa que me surpreendeu agora nos últimos meses. Que assim, de novo, cara, eu não consigo. Eu tenho, assim, pô, aí, não sei se é por causa da vista, eu uso óculos, aí começa a ficar... Aí tudo piora. Aí eu baixei um negócio do aplicativo daquelas de resumo de livros, de 12 minutos. Cara, tem sido... É óbvio que não é igual ao livro, porque o livro você entra na história. Por isso que, assim, foca. Mas, pra quem não tá fazendo nada, dá um primeiro passo, pelo menos. Fala assim... Se não é nada, pega um resumo que pelo menos abre a tua mente. Que aí, às vezes, quando abre a tua mente, fala assim, putz, cara, acho que eu quero ler tudo agora. Você falou tudo. Por exemplo, agora, putz, mas já que eu comecei o primeiro passo, agora eu quero ler tudo. Porque minimamente, cara, são coisas de... E aí eu não quero fazer propaganda de aplicativo, porque deve ter vários aí, igual que faça a mesma coisa. Mas, assim, cara, são 12 minutos que pode estar na televisão, pode estar no banheiro, pode estar no carro, pode estar em alguma coisa. A gente vive tão nas coisas de curto... Cara, são 12 minutos. Menos, na época, meu TEDx foi 18, eles estavam querendo reduzir para 12. Mas assim, vai porque acho que tem muito autor bacana, muita história bacana que tu faz o primeiro passo. O problema é você ficar assim, na inércia, né? E aí nesse ponto eu era mesmo zero à esquerda. Porque eu ficava, cara, não consigo. Então, vamos dar o primeiro passo. Mas vamos lá, fala vocês. Senão daqui a pouco eu tenho perguntas, senão deixar aqui até amanhã. Eu tô preocupado. E eu tô só pegando os ganchos. E eu tô preocupado até com o tempo, já passamos de 1 hora. Caramba. Vamos pegar IA ao nosso favor, né? Eu também tenho essa dificuldade pra ler, gente, de verdade. Assim, nossa, eu começo a ler, e aí se eu não ler o livro inteiro naquele momento, depois pra eu voltar é muito difícil, porque eu já esqueci ele todo. Então assim, eu sempre tenho que voltar. O TDAH. Então assim, pra mim super funciona, audiolivro, pego o IA, boto lá no ChatGPT, livro tal, traga pra mim os principais pontos. Caramba, pra mim super funciona, porque me estimula a ler. Que legal. Mas a gente ainda tem o outro lado, né? Que a gente fala às vezes TDAH, pessoal,
pessoa que fica viajando, né? A É. gente tem o hiperfoco. Exato. Igual eu tô com, ó, o Antifrágil eu já li já tem um tempo, mas da minha cabeceira lá para eu ler esse ano. Eu tô com o do Pena, do Ricardo Pena lá dos clientes. Uhum, da Eu tô jornada. com um livro que eu ganhei no PDL, Programa de Desenvolvimento e Liderança lá da empresa, que chama A Única Coisa. Que é a questão de você simplificar. Você tem 10 projetos. Você vai pegar um. E aí, assim, ele explica muito bem, sabe? Com storytelling ali, né? Exemplo, né? 100% da sua energia. Você tem 10 coisas para fazer. Você vai colocar 10% em cada uma, né? Numa média ali. Uhum. Agora, se você tem duas, você vai colocar quantos por cento? 50 de energia. E a nossa energia, ela é finita. Uhum. Ela é finita. Ponto. E se você tem uma só e você dedica 100%, cara, você vai arregaçar. Você vai arregaçar. E Eu o tinha- livro, ele é nessa Eu pegada. tinha Eu tô doido pra... um VP lá que o cara é fera demais, aí tinha uns mantras dele, assim, tinha lá, mais vale uma terminativa do que 10 iniciativas. Excelente, Sim. excelente. Mas vamos lá, vamos Tá, falar das vamos lá. mudanças pra poder fazer mais umas perguntas pra vocês, senão daqui a pouco a gente vai ficar até... Mudança, eu vou... Mas tá bom demais, cara, tá bom demais. vai, Imagina tá vocês bom. estão assistindo também aqui. Já se preparem, que a gente vai ver aqui, vocês vão ter que acompanhar, vamos ter mais vezes. Vamos lá, vamos lá. alguma situação de mudança que putz, aquele ali, e aí, depende da situação, né? Eu tenho algumas, uma bem forçada, assim. Não vou me aprofundar nela agora, mas fica aí pro segundo convite. Mas eu sofri um assédio moral numa empresa que eu trabalhei. E isso mudou completamente. E eu não podia sair naquele momento dessa empresa, porque eu sofri um acidente com hoje é meu esposo, né? Mas era meu namorado na época. E eu quase morri, quase amputei a perna. Foi um processo muito doloroso, enfim. E aí eu não podia sair quando eu sofri o assédio de fato, porque eu tava com uma cirurgia já reparadora, porque eu fiquei com grandes cicatrizes, pra fazer. Então eu tinha que aproveitar o plano de saúde, senão não ia poder fazer nunca mais, né? Na tal circunstância que eu estava. E aí eu tive que aguentar esse tempo ali, ouvindo muita coisa, passando muita coisa, para conseguir sair, sabe? Fiz minha cirurgia, saí, entrei com o processo. Gente, processem. Não tenham medo, tá? Isso aí eu vou falar para vocês que é algo que até vou começar a falar muito mais esse ano sobre isso, porque a gente se priva muito por medo. Muito medo. Uhum. A gente, vou se queimar no mercado e tal. E o que eu passei, eu não desejo para ninguém. Então, assim, uma Você pessoa fica por que... dentro, né? Se você não vai lá e não coloca... E isso hoje pra eu fora. falo disso. Ano passado eu não falava, Ah. tá? Então, assim, isso aconteceu lá em 2018. E é um processo que levou também anos, assim, judicial, porque veio pandemia, pensei lá. Entrei com o processo, ganhei o processo, casei. Meu casamento foi lindo com esse dinheiro do processo. Foi algo realmente muito bom. Foi um mal necessário. Excelente. Ótimo. Realizei um grande Aí, sonho. O que virou Ok. da crise, tá vendo? Exato, não, eu tinha que fazer uma coisa com aquele dinheiro que fosse importante pra mim, né? Eu sou muito católica, queria muito casar na igreja, com tudo, e foi um sonho realizado. Mas a gente tem que se reinventar. Então, como profissional, pra mim foi muito difícil, porque eu me anulei completamente. Tudo que aquela pessoa falava, eu ficava assim, realmente ele tem razão. Porque a gente se sente culpado, né? E ele falava assim, eu fiz você. Eu trabalhei de 14 anos. Fui bolsista de faculdade. Para pagar minha pós, eu fazia unha na hora do almoço das minhas colegas de trabalho para conseguir pagar minha pós. Então, assim, como que ele me fez, né? Perfeito. Então, assim, muita coisa eu passei, quantas vezes eu não me reconheci. Então, uma dica que eu posso falar para vocês aqui é: a gente precisa se reconhecer, a gente precisa ter coragem. Boa. A gente pode dar um passo atrás, sim. Eu, quando saí de lá, eu falei, pra cá eu nunca mais volto. E é engraçado porque uma pessoa que trabalhava junto me chamou para uma reunião e eu falei assim, olha, desculpa, agradeço, tô desempregada, tava desesperada, né? Porque ainda tinha outras cirurgias para fazer, precisava logo de um outro CLT ali para pagar o plano de saúde. Mas eu falei, olha, agradeço muito sua ligação, seu interesse no meu trabalho e tal, mas eu não trabalho mais com tal pessoa. Então, pra mim, não faz mais sentido nenhum. Então, obrigado pela oportunidade. Ele, não, Mari, mas eu rompi com a pessoa, eu quero você, não sei o que, lá. E assim consegui. Voltei, também ganhei muito menos do que eu ganhava. Muito menos, mas assim, eu fui muito mais feliz. Resolvida, né? Sabe? Boa. Muito mais mesmo. Mas é legal. Ou desculpa, Fala, pode falar, pode aí falar. a frase feita, né? Nenhum sucesso no trabalho vale o fracasso no lar, né? Uhum. E aí, no caso, o fracasso de você com você. Se você perde pra você, você vai ganhar de quem? Então, Exato. se você tá com aquela angústia, você não tá bem, cara, você não vai fazer nada. Sim. Você Não tá vai. ali E é de triste planta, a gente né? ouvir essas histórias, né? Que ainda existe, né? Parece coisa tão distante, às vezes a gente acha. 2018 não é foi ali, isso, não era lá atrás. Mas Exato. pra quem tá assistindo, só pra fazer alguns cortes do que a Mari falou. Primeiro, pô, cara, eu tenho... a idade é foda. Eu não lembro quem me falou, que é a frase que eu gosto de repetir muito. Se você não vê a casa pronta, você não aguenta a obra. Uhum. Eu preciso dar o crédito, mas eu não lembro a pessoa que falou isso a primeira vez. Por quê?
Porque, óbvio que a gente tá falando de um assédio, e de novo, não era alguma coisa, putz, simples, né? Uhum. Mas o teu objetivo pessoal era mais forte pra você aceitar algumas coisas. Problemas vão ter na nossa jornada a vida inteira. Se o teu objetivo pessoal não for forte, você vai desistir 24 horas. Então, a primeira coisa aqui, e aí vou só separar o tema de assédio, você tem que ter um objetivo ali, era da cirurgia, pode ser do casamento, pode ser de N coisas. Você tem que ser movido pelo teu objetivo pessoal, não é pelo objetivo profissional. E as pessoas muitas vezes confundem isso. Acho que esse é um primeiro ponto extremamente relevante. Segundo ponto, só para reforçar, olha pra tua história. Eu conheço gente, não tem uma história bacana. Porra, tem. Cara, um amigaço, eu chamei ele, me chama depois no podcast que eu achava que eu não tava tão pronto, que agora eu entreguei projeto A, B e C. Não, cara. A tua história, não é porque você entregou projeto A, B e C que as pessoas acabam se limitando a eu não vou conseguir, putz, isso aqui é muito difícil, eu nunca passei por uma situação. Eu falei, nunca passou? 2 coisas que eu gosto de repetir. Seu primeiro namorada, quando você separou, Vixe. morreu? Como é que foi? Não, porque assim, você tem um amor familiar. Quando você tem um primeiro amor, aquilo ali parece que o primeiro, normalmente você vai casar, vai ter filho, vai ver a vida. Eu tô vendo isso no meu dos 15 anos. Meu 15 anos acha que vai, enfim, deixa aí. É óbvio, tem gente que o primeiro namorado dá certo também, mas assim, quando você separou, você morreu, porque imagino que é pior, cara. Você quebra um sentimento, porque o do pai e da mãe você não vai quebrar nunca. Exato. Não aconteceu? Então por que você tem um amor platônico, aquela empresa, aquela situação, assim, você vai sobreviver. E o segundo, vamos de novo. Primeiro, a tua primeira recuperação. Se você era CDF 10, 10, 10, o teu primeiro 7, 8, como é que eu vou contar em casa? Ou a tua primeira recuperação. Parou de sair, parou de fazer isso, você teve que se dedicar, teve que estudar pra ficar reprovado, Então assim, cara, você já viveu situações como essa e com menos conhecimento. Então essa coisa de, não, fulano, cara, calma aí, cara. Olha de onde você estudou, começou a trabalhar, vender, comecei a tomar conta lá de carro, comecei a fazer isso, estudei. Como é que você vai criar uma dependência de uma situação... você tem uma evolução, mas você tem ainda mais futuro do que passado. A gente aqui ainda tem mais futuro do que passado. Mas calma aí, as pessoas não precisam... Porque muita gente fica olhando... Eu gosto muito daqui, eu aprendo muito com as pessoas, porque eu gosto de ver a história dos outros, mas... Antes de olhar a história dos outros, olha pra tua própria história. Você já passou por situação igual ou pior do que aquela. Agora, e o terceiro ponto que ela falou, eu não preciso obrigado a aceitar sempre. Entendeu que existe um limite do assédio, mas que pro teu objetivo pessoal era algo que ia me queimar, mas que ainda dava na minha balança. Porque tem algumas situações que assim, cara, não paga, você tem que tomar a decisão de... É só tomar esses cuidados, porque... Às vezes as pessoas ficam arrastando, porque criam, a gente tá falando isso no bastidor, a dependência, e gente, desculpa, pra arrumar desculpa vai ser sempre, não, eu não posso sair porque agora eu tenho que pagar a cirurgia, eu não posso sair porque agora eu tenho que pagar o cachorro, agora, e nada contra pet também, antes que a turma do Gato Gabo comece a falar aí, do mimimi. Não posso sair porque é o filho, não posso sair porque é a escola. A pessoa fica a vida toda arrumando desculpa pra não tomar nenhuma decisão. E eu acho que isso foi super bacana, boa. Legal. E aí, alguma mudança... Problema de terceiro que vai subir no sarrafo, né? A galera vai falando... Então, cara... Qual que é a outra pergunta? O pessoal me ajuda, o pessoal complica aqui, mas... Eu gostei dessa trade que você falou, né? De dinheiro, vou levar isso aqui, reconhecimento... E desenvolvimento. Desenvolvimento, dinheiro e reconhecimento, né? Só lembra o seguinte, líderes, às vezes eu já vi muito isso, já aconteceu comigo, muita gente já me falou isso. A parte de desenvolvimento e reconhecimento, você fazer isso pro time também te dá gás. Exato. Não necessariamente é pra você. Exato. Não tô falando pra mim, estou falando pro time, cara, tô ajudando a gás a desenvolver. Cara, aquilo ali não te tira dali. Aquilo dá. A gente faz lá uma reunião mensal e assim, a parte que eu mais gosto é quando a gente faz a promoção, reconhecimento. É isso, cara, dá muito mais. Impactar as vidas também, impactar a sua, impactar a do outro também te ajuda. É muito legal. E é assim, a maioria das decisões eu sempre pensei muito em desenvolvimento, né? Sempre olhei para esse prisma, né? Parece clichê, mas é aquilo de você sair da zona de conforto, né? Poxa, vamos aprender. Então, assim, já fui de várias áreas, como eu comentei, logística, suprimentos, né? Ficar em experiência do cliente. Agora eu tô na área financeira, né? Então, sempre tem coisa nova, né? Vamos aprender, né? Mas eu acho que, assim, uma decisão que eu tomei, muito parecida, talvez um mix dos dois aqui, né? Do Júnior e da Mari, que foi... Também chegou um momento na minha carreira que eu falei, cara, eu trabalhava muito em usina de açúcar e álcool, né? No interior, aí viajava muito, fui em Goiás, onde eu conheci minha esposa, interior de São Paulo, sempre mudando de cidade e tal. E aí eu falei, cara, eu quero voltar, né? Eu também tô precisando dar uma reenergizada, né? Tô cansado e eu não quero mais ficar só no mundo de usina, eu não quero nichar aqui minha atuação.
E aí eu voltei ali pra cidade, minha cidade natal, que é Penápolis, no interior de São Paulo. Uhum. E fiquei um ano lá trabalhando com os amigos que têm uma empresa de maquiagem, mas uma empresa pequena, assim, de 20 funcionários, né? Uhum. Então vem lá e você faz de tudo, né? A empresa pequena, você emite nota, você ajuda Faz ali tudo. a embrulhar. De escola, né? Exatamente, você aprende tudo, né? E eu resolvi aquele um ano que eu ia dar uma tirada no pé, né? Ia focar mais em mim ali, mais na... Eu com a minha esposa não tinha filhas ali no momento, né? Uhum. Então foi uma decisão que eu tomei. E depois de um ano eu falei, poxa, agora eu preciso voltar, né? Eu já tinha recebido alguns convites ao longo desse um ano, recusado. Eu falei, agora eu preciso voltar pro mercado das grandes, vamos assim dizer, né? Preciso voltar para São Paulo, preciso voltar para cá. E depois de um ano consegui, aceitei um desses. Na terceira vez que a pessoa me chamou, voltei, né? E voltei num cargo abaixo, né? Falei, pô, vou ter que dar um passinho para trás. Sei que eu vou dar um passinho para trás, né? Mas eu tenho conhecimento do meu potencial. Tenho certeza que eu vou conseguir lá na frente, né? Tanto que um ano depois eu já estava promovido para o cargo que eu tava, né? Então, acho que foi essas decisões onde você tem que pesar, né? Profissional, pessoal, qual que é o momento que eu vou priorizar um deles, né? Porque você sempre vai estar vivendo em desequilíbrio ali, né? Então, no momento eu priorizei a minha família, me priorizei, né? E depois voltei para cá. E eu sempre, quando eu tomo decisão também, me importa muito com quem. Legal, Né? legal. Quem vai estar lá? Quem vai ser meu líder? Né? Quem vai ser meu chefe? Tem pessoas ali, cara, que eu confio, assim, que eu passo ao longo da carreira, que você fala, aquela história, né? Pula, que altura? Tô pulando. Show. Eu sei que aquela pessoa vai Faz fazer o parte. bem que ela quer, seu desenvolvimento que ela quer. Agora tem pessoas também que eu já recebi convite que eu falei, não, com essa pessoa, não Você vou. você, né? Confiança. Boa, Eu não Você vou. tá num time Boa. que te passa Uhum. confiança, que te É inspira, isso. que te proporciona um ambiente para você produzir e Uhum. dar o seu melhor. Cara, não, assim, eu acho que o Boa. céu é o limite. Mesmo que você não entenda o contexto, você fala, cara, vou para Sim. aquela área. Nossa, É nunca porque trabalhei fica com isso, fértil, né? esquisito. Fica fértil, Cara, mas eu tenho certeza que essa pessoa tá indo, a coisa é boa. Agora, você tem dois pontos, vou botar dois pontos importantes. Você falou assim, esse tema de você olhar o teu lado pessoal e voltar, independente do teu momento de vida e carreira, tá? Porque muita gente fala assim, não, eu preciso estar estabilizado para tomar uma decisão de equilíbrio vida pessoal e profissional. É óbvio que, gente, é equilíbrio na linha reta, né? Tem hora que você tem que ralar mais, tem hora que você recupera aqui, não é assim, flat. É. Mas as pessoas ainda não estão no momento para pensar em equilíbrio vida pessoal. Cara, não existe momento. Não existe. Assim, você pode estar novo e se você se aquilo ali tá te incomodando, eu acho que esse é um ponto importante que você trouxe, que é não existe momento. E o tema que eu acredito muito que é o tema do que você falou do estilingue aqui. O dar o passo para trás não necessariamente é reduzir, é você ganhar mais força para ir mais para frente. Então as pessoas ficam assim, mas... putz, tem amigos aí no mundo corporativo que, assim, tá tendo muitas mudanças e a pessoa tinha gente que já tava fora um tempo, aí surgiu a oportunidade, falei, putz, cara, essa empresa é bacana, mas não tem o carro que você tinha. Mas talvez tenha, não, eu vou esperar um pouquinho mais, porque meu salário, que não sei o quê. Tá tudo bem, agora não tá tudo bem. Cada um sabe aonde dói, cada um sabe ali o seu momento. Mas já teve gente que passou por mim, pô, perdi a oportunidade, né? Já tá aqui um tempão, tipo assim, eu não posso reduzir para fazer estilingue. Não, eu quero ficar aqui no meu status, no meu patamar, seja lá o que for. Que essas decisões são muito pessoais, tá, gente? A gente tá comentando aqui, mas são muito pessoais. Eu fui para trás e para frente pelo menos umas 4, 5 vezes na minha vida profissional. Assim, falando de grandes marcos, pequeno deve ter muito mais do que isso. Mas o que eu acho, assim, é uma decisão muito pessoal, mas é legal você trazer esse exemplo, todo mundo, que as pessoas ficam meio que... putz, deve ser uma puta vergonha você... Cara, Estou quando fracassando, saí né? de diretor de uma companhia com orçamento milionário, tudo isso, vim e se der merda, volta a virar gerente, cara. Você Isso volta a aí. virar, não tem problema nenhum, mesmo. Não tenho, assim... Acho que o tema do orgulho... E óbvio que a maturidade vai trazendo isso, de assim, cara... de que forma eu vou estar bem e de que forma eu me conheço, de que forma eu tenho um trabalho de autoconhecimento, porque eu acho que o tema do autoconhecimento já passou muito aqui, que é um tema fundamental, de falar, ok, não deu certo aqui, eu vou conseguir fazer essas coisas acontecerem. Então, acho que isso funciona super bem. Cara, excelente. Vamos aqui para aquelas papum, porque senão, de novo, a gente fica aqui até amanhã. Então, vai ser aquelas perguntas e resposta rápida antes da gente ir aqui pro fechamento. Que assim, pô, tá demais. Assim, putz, minimamente eu devo ter mais umas 5 perguntas que deixar ia ter um podcast de 3, 4 horas aqui com vocês Tem que três. voltar. Por isso que é bom de vocês voltarem como Isso aí. co-host, que aí depois a gente... Aquela pergunta você complementa e vai embora. Legal. Então, a primeira aqui é o seguinte. Papum rápido.
Nessa jornada de vocês profissional, o que vocês aprenderam do que não fazer? Fala assim, porque, de novo, a turma do o mundo é mau, cara, beleza, foi ruim, você aprendeu que nunca vai repetir aquilo. Uhum. O que vocês aprenderam do que não fazer? Olha, É porque a lista é grande, tem que escolher uma, né? Tem que escolher um. Uhum. não, mas tem uma coisa assim, até agora dando mentoria, eu tenho visto quanto a gente fica esperando tá pronto, né, pra começar. Eu não tô pronta. Não, vambora, dá espaço, você vai ficar pronto no caminho. Mas a gente se sabota o tempo inteiro, galera. A gente precisa parar com isso. Perfeito. Com tudo que eu passei, eu aprendi que a gente não consegue separar nunca a vida pessoal de profissional. Não dá pra virar uma chavinha. E assim, isso é uma coisa que, se der esse conselho pra você, separa, desculpa. Uma coisa é você tá namorando alguém dentro do seu time, é diferente, tá? Tô falando que vida pessoal, não tá bem, chega com o teu líder, conversa, ter essa abertura também com ele, líder, dê essa abertura também pro seu funcionário, que assim, é algo muito importante. Ele se sentir num ambiente confortável. Mas assim, eu preciso tratar sempre o outro com respeito. Independente de ser meu pai, independente de como ele me trate o outro com respeito. Então, assim, eu que já fui muito desrespeitada, eu posso falar que nunca, até uma coisa que eu digo no livro também hoje eu lidero como uma leoa. Então, assim, meus funcionários, eles são excelentes, incríveis. Beijo, time, inclusive. Me orgulho muito da carreira profissional e da vida pessoal também que eles estão trilhando, mas tratar o outro, ouvir, gente. Respeite. Boa, excelente respeitar. ponto. Assim, eu falei do respeito há pouco tempo atrás, então eu vou pegar outro case aqui, que é a questão do fatos e dados. Hoje eu só trabalho com fatos e dados, mas eu já tive gestores que só vinham com os fatos. Então, sabe aquela historinha? Mas que não sei o quê, e a gente, e teve fulano falou que, né, os dados... Naquela época. Nossa. Cara, aquilo ali dava até uma angústia, sabe? Porque você tá vendo que a pessoa não tá preparada, ela não deu uma enxadada ali, não pegou nenhuma minhoca para pescar, e tá lá, e aí, gente, e tal. E aquelas reuniões começam a ficar monótonas, sabe? Sem propriedade, sem profundidade. E é o famoso enxugar gelo, né? Você não sai do lugar. Então você precisa de fatos e dados. Aí depois o resto você aterriza. Mas eu acho que um dos pontos que me marcou é esse. Boa. Fatos e dados. Bom ponto. Não, Eu acho que eu aprendi, eu acho que a principal foi colaboração e cooperação. Eu acho que foi isso, né? O que não fazer se você não colaborar, não ajudar, é isso. Não colaborar, não ajudar. Exato. Porque assim, no meu começo de carreira eu era muito imbativo. Sabe, você é jovem, você acha que você sabe tudo, né? Aquela arrogância, aquela prepotência. Então, eu gostava de, você errou aqui, eu que sou bom, eu que acertei, né? E, cara, assim, você gera um atrito, um estresse totalmente desnecessário, né? Então, eu aprendi logo no começo de carreira, né? Dando cabeçada mesmo, que, cara, é muito melhor, né? Quando você faz a colaboração, quando você vence junto, né? Então, tem que ter empatia, tem que ouvir o outro, né? Ninguém sai de casa, vou ferrar o fulano, né? Ninguém sai pensando nisso, né? Então, cara, olhe... Tenta, né? Vista o calçado do outro, veja a perspectiva da outra pessoa, compõe junto, entende, né? Eu acho que a transparência, o papo reto, cara, tem que ser feito. Eu acho que é isso. Boa. Quer mais uma? Não, vou fazer a nova pergunta agora. Vou fazer uma nova. Só como você falou do respeito às pessoas, para fazer uma citação aqui ao Trevisan com gás também. E ele teve aqui, foi o dia do chororô. Que ele foi, numa das frases que ele falou, nós não somos a melhor pessoa do mundo para quem a gente ama. Porra, é essa que ele tá falando. E aí, quando ele um comentário que a gente, no mundo corporativo, a gente é tão preocupado com as coisas, de, comunicação, blá, feedback no privado, elogio no coletivo, blá. E quando a gente tá ali na nossa família e tudo, porra, fulano, marido, filho, tu fala de um jeito. Cara, quando ele falou isso, eu tava assim na cadeira, eu fiz assim, porque eu tinha acabado de chamar a atenção do meu filho mais velho, negócio de escola, de nota. E na frente dos colegas, ele tava no quarto. Como é que vocês estão de nota e não sei o quê? Que eu falo assim, nunca no mundo corporativo você vai fazer isso na frente de alguém. E aí você começa a ver o filme na tua cabeça, a forma que você fala com o filho, a forma que tu fala com a mulher, a forma que não sei o quê. Porque quando você cria um ambiente de confiança, você dá uma relaxada. Sim. E você trata as pessoas que você... Mas como assim, cara? Esses cuidados você teria que ter primeiro com quem tá próximo de você... com o seu time,
e depois a ordem deveria ser... E, na verdade, a ordem é invertida. Isso é muito forte. Primeiro, pra quem tá de fora, você tá todo preocupado. Uhum. E conforme você vai pegando um ambiente de confiança, você relaxa e tá totalmente... Quando ele falou isso aqui, eu falei assim... Assim, é óbvio que a gente não vai Tapa de acertar. luva, né? Não vamos acertar sempre, mas minimamente você tomar esse cuidado, e principalmente assim, eu e todo mundo que gosta muito das pessoas, de criar rede de confiança, que quanto mais você cria uma relação de confiança, mais você relaxa. Então, aproveitando esse tema que você falou, acho que uma coisa que marcou, assim, que ele passou aqui e falou facada a gente tem que se controlar pra gente ser a melhor pessoa do mundo primeiro, pra quem a gente tá amplo, pra quem a gente tá próximo. A ordem tem que ser essa, não inversa, porque, cara, é batata. Cara, não, mandou uma mensagem aqui, meu chefe, alguma coisa, deixa eu ver como é que eu vou responder. Família mandou, porra, por que tu mandou mensagem? Não sabe que eu tava trabalhando. Não manda áudio, pô, não consigo escutar. Não, você tá falando aí, eu tô fazendo minha análise aqui. Não, ó. Eu tô olhando pra dentro, cara. Pô, eu fiz isso ontem. Tu fica assim, fala isso, pô, fiz isso nesse final de semana, fiz isso não sei o Não, quê. o pior, Mas A vida é assim. o Você pior tem que... eu já recebi esse feedback duro da minha esposa. Falei, cara, já recebi. Que ela falou, cara, você não, às vezes aqui em casa você é muito mais duro, às vezes mais grosseiro do que você é no trabalho. Eu trabalho de home office, ela vê, né? Eu falei, cara, que porrada. Não, é aquela coisa de equipe. Eu tinha uma equipe, eu tinha uma outra pessoa que era muito boa, mas ela ficava assim, não, pra fora defende a minha equipe, mas aqui eu sou paizão de apertar. Cara, o nego falou assim, cara, a gente não tem que apertar a gente, não tem essa coisa de... Não, pra dentro é porque eu sei que vocês podem... Aí começa um monte da justificativa. Não, porque eu sei que vocês podem entregar mais, mas que tu mata o cara, enfim, trata mal. Então, só pra poder, como você trouxe a situação, trazer essa do televisão que teve. Deixa eu fazer um parênteses rapidinho do televisão, já que você falou, né? Meu gestor, né? E a gente falou de sensibilidade. Ele ainda é hoje, não? Não, hoje não. Não, ele é, ele mandou um abraço pra ele? Eu mandar um abraço pra ele. Vou encontrar ele lá no evento, lá que vocês vão, daí tá lá. Boa. Mas só a questão da sensibilidade que você falou, do case que você trouxe aqui, do caso lá que você abraçou o rapaz. Aconteceu com ele também assim, eu tinha uma apresentação pra diretoria, pro CEO, né? Eu vou contar bem rapidinho aqui. Cara, e era assim, 10 horas da manhã, né? E aí eu tava nervoso. Tava nervoso, apresentar pra diretoria, ele é diretor, né? E ele falou, cara, você conhece o assunto, por que você tá nervoso, cara? Para, né? Eu falei, assim, 5 minutos pra entrar na sala. Outro dia, eu falei, não, né, nada não, tal. Aí o olho começou a lacrimejar, assim, ele falou, cara, o que foi? Aí eu falei, cara, meu irmão acabou de me ligar, falou que meu pai tá com câncer. Eu falei, puta, ele falou, putz, cara. Ele percebeu essa sensibilidade, né? Ele falou, cara, você não vai apresentar. Eu falei, não, mas tá todo mundo. Ele falou, fica tranquilo, não é urgente. Se precisar, eu apresento, você não vai apresentar. Vai pra sua casa agora, se quiser a gente manda um motorista e tal. Então, é isso. né? Essa percepção de... Não, ele o televisão. Esse é um bom líder. Bora, irmão. Líder, né? Vamos lá, a segunda pergunta rápida aí de fechamento, que é o seguinte. Voltando na linha, só porque você falou que a gente se sabota muito, qual foi o último parabéns que vocês deram pra vocês? O último. Assim, parabéns pra mim. Pô, se vocês olharem no espelho lá, o último parabéns que vocês deram pra vocês. O último. Foi ano passado, a empresa todo ano ela abre projetos de melhoria. Então você vai e inscreve seu projeto. E aí eu chamei uma turminha lá, a gente escreveu um projeto, e aí de mais de 300 projetos, aí tem a premiação do primeiro, né? Segundo e terceiro lugar. Aí nós ficamos em primeiro lugar, projeto de melhoria da empresa. Eu fiz questão de olhar, porque eu no início tava descrente, eu tava assim, putz, cara, tem muita gente boa aqui. Tem muita gente boa. E eu tava com o pé atrás, eu falei assim, mas eu vou lá. E sabe quando você vai ali na malemolência ali e tal, né? Sem aquela virilidade, pô, eu vou enfrentar. Mas aí o negócio foi funilando, quando tava ali nos 50, ali nos 40, eu falei, cara, eu paro. E eu comecei a dedicar mais ainda. E aí ganhamos em primeiro lugar no projeto. E aí eu olhei pro espelho e falei assim, você pode, cara, você pode. Nunca mais penso o contrário, sabe? Eu falei pra mim mesmo. E eu tô falando toda a propriedade aqui, e até com orgulho, porque não é comum a gente fazer isso. E eu não fazia isso. E eu olhei no espelho e falei, cara, você arrebentou. Parabéns. Aí, sabe o que eu vou fazer? Fui tomar um açaí com a minha esposa depois. Boa. E aí, qual foi o último? Bom, o meu foi bem recente. Foi no lançamento do livro. A gente lançou no dia 10 de março. E ali eu olhei pra mim porque a vida inteira eu achei que eu tava muito atrasada pra tudo. Né? Apesar de ter começado a trabalhar muito cedo, as coisas demoraram pra caramba pra acontecer. Pra eu conseguir a bolsa na faculdade, pra eu conseguir me formar, pra eu conseguir um trabalho bom, não sei. Sabe? Foi demorando assim, então a gente se julga bastante, né? E aí, eu quando descobri a gravidez, eu tenho 38 anos, então é meu primeiro bebê,
Quando eu descobri a gravidez com 38, eu falei assim, caramba, um sonho realizado, né? A gente sabe das dificuldades todas que tem e tal, e foi um presente de Deus, assim, pra minha vida e pro meu esposo. E aí veio o lançamento do livro e eu sempre estimulo todo mundo a comemorar. Qualquer coisinha, 0,5%, 1%, vambora, vamos conquistar. Eu tenho um ritual com o meu time que é, cervejinha até o metrô, batemos a meta, ou chegamos perto de bater, vambora tomar uma cervejinha ali Legal. pra ir embora e tal. Só que eu não fazia isso comigo. Eu sempre tava me cobrando do atraso, né? Por que ainda não foi? Por que ainda não virou a chave? Por que eu ainda não tô milionária? Né? Trabalho muito, tanto. Por que eu não tô milionária, gente? O que acontece? Então, vem essas cobranças. E quando veio o lançamento do livro, eu me sabotei. Eu não publiquei nada sobre o livro. Eu não divulguei. Não chamava as pessoas para participar do lançamento e tal. Porque eu falava assim, quem é a Mariana? Né? Quem sou eu na fila do pão pra estar escrevendo aqui, sendo coautora no livro com todas as mulheres especiais e tal. E eu me sabotei muito. Mas no dia do evento, eu até fui falar, meu esposo me zoou pra caramba depois, porque eu fui dar um discurso que eu tinha escrito lá, treinado e tal. E aí deixei isso lá de lado e fui falar, gente. Falei, olha, quer saber de um negócio? Quero agradecer aqui, eu vou fazer igual a Anitta. Falar que orgulho de mim. Porque assim, eu me preparei tanto. E, gente, minha história tem muita coisa legal que aconteceu, sabe? Entendi. E eu não me orgulho. Não é que eu não me orgulhava, mas eu não me reconhecia. Então agora, eu te falar, mês passado, eu falei, cara, eu sou Foda. Gera empoderamento. Eu sou foda. Impacto das pessoas. Eu, caramba, sou mãe da Marina, que tá chegando. Tenho um casamento maravilhoso, tenho pais maravilhosos, sou coautora no livro, sou puta profissional. Você não tá querendo ser melhor que ninguém, você tá querendo ser melhor que você. Exato. E tá tudo certo. Exato. Eu ganhar de mim tá certo. Olha onde eu tô hoje, caramba. Aqui, olha o podcast. E aí, irmão? Vou trazer dois rapidinho, tá? Um pessoal que consegui comemorar o aniversário da minha mãe, ela mora lá em Penápolis ainda, né? Então, a gente foi num resort com meu irmão, tudo, então foi legal, final de semana bacana, né? Então foi bem legal. E profissional, acho que recente falando, cara, foi a promoção que eu consegui de 2 pessoas da equipe. Foi muito legal, né? É o que você falou, é como você dá um presente pra alguém, você se sente mais feliz de quando você recebe, né? Então você dá promoção, mas quem ganha presente você. É isso, então muito legal e você vê assim que a felicidade das pessoas e cara, e realmente como impacto, né, que dá um aumento de salário na vida da pessoa, né? Pô, ele chegar em casa, eu já fico imaginando, imagina ele chegar em casa, contar pra filha, que tal, que aumentou, que ganhou, né, cara? É isso. Agora, olha como é que são as coisas engraçadas, né? Todo mundo concordou que esse tema de energia é contagiante, legal, né? E todo mundo concordou que impactar positivamente as pessoas é contagiante. E assim, vou dar um exemplo do podcast, mas não é isso. Pô, será que vocês conseguirem compartilhar um pouquinho da história de vocês aqui, conseguirem organizar a agenda de vocês para compartilhar, inspirar outras pessoas, não merece parabéns? Será que ontem você conseguiu ver uma agenda e vir bem parabéns? A gente está acostumado sempre a dar parabéns ou para grandes marcos ou não dar. Se vocês pararem, se eu fizer essa mesma pergunta agora, falar assim, gente, não, tem que ser ontem. Como uma coisa pra você dar parabéns porque você fez ontem? Cara, consegui fazer minha série, você vai listar mais 4, 5. E a gente não tem o costume de olhar as coisas positivas. Sim. A gente tá assim, é um negócio que no final do dia, cara, esqueci de fazer isso aqui, deixa eu anotar pra amanhã, botar meu checklist amanhã. Aí tu fez assim, 3, 5, 10, 20 coisas bacanas no dia e você não tá, em vez de pegar aquele potinho das coisas boas só pra fazer a tua bateria dar uma recarga, cara, você não... E olha só, as coisas que lembrou de ano passado, lembrou... Cara, por que ontem você não jantar com a tua filha lá, trocar uma ideia e falar de um jogo que não tinha nada a ver com nada? Putz, nesse final de semana, enfim, ontem, final de semana, tava com meu filho lá jogando bola, a gente brincando que ele, enfim, nego pressão, torcida em cima adversária, pênalti pra ele goleiro pro lado, bola pro outro. Você começa a ter um monte de situação na tua vida que na hora que você pensa assim, pô, qual que você deu parabéns pra você? Tá, tua educação, teu respeito, tá tudo ligado a você, né? O envolve. A gente tem dificuldade de dar parabéns pra gente mesmo. Cara, você tá falando e eu tô refletindo aqui. Eu tenho um rito com a minha esposa todo dia. Mandar um abraço pra ela, amor, te amo. A gente tem um rito de agradecer. Cara, deu 9 horas, a gente tá lá ajoelhado agradecendo. Pelo dia, pelas conquistas e tal. Mas o contrário a gente não faz, que é dar o parabéns. Porque aquilo ali, cara, te leva também pra um outro nível, né? É uma outra descarga de hormônio que você tem ali. Quando você bate no peito e fala, cara, parabéns pelo que você fez. Agradecer é válido, eu acho que todo mundo tem que agradecer mesmo, né?
por estar aqui, por estar vivo, pela saúde, enfim, a gente tem uma série de coisas para agradecer. Mas o parabéns, cara, você me fez refletir muito. Não, assim, vamos lá, gente. Seja sincero, se você parar pro dia, pô, hoje eu consegui pegar o filho na escola, conseguimos almoçar junto, conseguimos falar isso. Estamos Não é só conseguindo nos agora, grandes- nesse momento aqui, tá junto, agora fazendo. Tem milhões Não é só nos grandes que a marcos. gente. Então, assim, a gente não costuma fazer, e é legal que os aprendizados aqui, que a gente saiu com muita gente, que é isso. Tem muita gente que se sabota e não faz isso. É. Então, vamos lá, pra gente fechar aqui, são 2 coisas e um desafio. Tá? Ah, não, calma aí, rápido, antes. Cara, de novo, putz, antes fica até mais rápido. É rápido, é o seguinte. As pessoas, de novo, a gente falou aqui, conheceram um pouquinho de vocês, conheceram tudo isso, mas quando vocês não estão pensando nada de trabalho, o que vocês costumam fazer, que vocês gostam de fazer de hobby, de lazer, que te dá uma sobre-energia e um superpoder? O que é um superpoder? Aquele que, assim, pensa em amigos e familiares, sempre te pede, ó, eu preciso, sei lá, fazer o churrasco. Tem que ser você que compre tudo. Ou você tem que estar junto. Aquelas coisas que ou você faz, ou você tem que estar junto, que amigos e familiares. Então, gente, todo mundo tem um superpoder se você parar pra ver. Todo mundo tem, se parar pra ver, qualquer um, pô, não, precisa disso. Não, isso aqui você pede pra fulano, que fulano é melhor nisso. Isso aqui você pede. Todo mundo tem um superpoder e acaba não usando. E às vezes o teu superpoder pessoal pode potencializar teu trabalho. Mas a pergunta não é nem essa. Qual é o seu superpoder e o que é hobby? Você gosta de fazer quando tá de lazer, quando não tá pensando nada de trabalho? Cara, posso ir Por então? favor. Pode. Eu acho que eu vou matar 2 coelhos com uma cajadada só. Um dos meus hobbies é fazer trilha. Andar de Jeep. Aham. E aí eu conheço muitos lugares, mas muito, cara. Com um tanto de buraco do tatu, a gente brinca, né? Eu vou onde que vocês não conseguem ir, né? Ah. E aí, cara, minha turma, o pessoal da família, sempre liga, e aí, cara, pra onde você vai levar a gente? Arranja um lugar pra gente ir, tá? Uma cachoeira. Cara, eu conheço todas as cachoeiras lá de Minas. Legal. Todas. Agora eu tenho que vir pra São Paulo, que agora pra tem que já romper ir lá. a Vamos fronteira. lá pro Rio. Então a galera me liga, cara, e aí, o que você vai fazer? Meu tio do interior, tô indo pra aí, já programa um lugar pra gente ir, que eu vi aquela foto sua, vi onde você foi, eu quero ir lá também. Ah, Então a que galera maneiro. sempre me chama pra levar pros lugares. Que né? maneiro. Eu já E fiz assim, pra esses estrada lugares real. diferentes. Sempre assim, pra esses lugares diferentes. Isso. Lugar Então- diferente, sim, de tem a vista, cachoeira, blá, blá, blá. Uhum. Boa. É o trilheiro aí, ó. Pra galera Aí, da ó. trilha aí, já Bora, sabe vamos quem pra encontrar cima. ele. Boa. E aí? Eu sou do pagode, gente. Opa! Meu hobby, ó, me chama pra um samba, um pagodão, tô lá, linda. Adoro. Boa, Aquela boa. cervejinha gelada. Não posso por enquanto, né? Vai Mas não. assim, meu hobby mesmo é esse. E teu marido vai junto. Ele não curte muito, não. Então, geralmente, eu vou com as minhas amigas. Boa. Ele vai lá depois Mas me ele te buscar. apoia. Ele busca. Ele vai, isso aí, ele apoia. E o superpoder? Superpoder. Então, eu sou uma pessoa de muita fé. Né? Falei que sou católica, passei Aham. por alguns milagres aí. E é engraçado que você falou, mas veio logo isso. Assim, eu tenho uma escuta muito ativa. Então, quando alguém precisa conversar, amigo, família, ele sempre, Mari, vamos conversar, preciso conversar com você, reza por mim. Reza por mim. legal. Então, nossa, eu só até me emocionei Legal, aqui que agora, legal. porque é uma coisa que às vezes a gente não reconhece, né? Mas a confiança que as pessoas colocam assim. Um abraço. Que legal. Então, acho que o superpoder é essa escuta realmente ativa e acolhedora. E esse poder de acreditar na oração, no poder dela. É isso, sem dúvida, ó. Que legal. Isso aí. Bom, E acredita, tá, gente? Ó, não, tem coisas que não precisa questionar, não, cara. Só agradece. Se acontecer contigo, só agradece. É Tudo tem um isso. porquê. Não precisa, Tudo. não precisa questionar, não, cara. É, só só agradece. É impressionante, às vezes, o momento que a gente tá precisando, né? Acontece você fala, cara, e agora? Como que eu vou sair dessa? De repente, É isso. Ó, cara, eu acredito também muito. é. Um hobby é brincar com as minhas filhas, ler. Eu gosto de ler, né? Não, quantos anos tem tua filha? 5 e 6 anos. Então, duvido que você brinca com ela já tem aquela musiquinha. E uma caneca e uma chaleira. É o que mais tem agora. E um... Não, sem tudo. Eu vou pra caramba. Prato fundo. Olha, sem tudo. Nossa, um prato Eu raso. sabia que você era bailarina, cara. Ai, Sabia. vai ter que O me quê? ensinar, ué. É, Vai ruim. ter que me Eu e ensinar. meu filho lá, o mais novo, a gente Nossa, é isso daí toda hora lá em casa, né? E um superpoder, eu acho que paciência, né? Eu sou muito paciente, era muito estourado quando era novo, né? Bravo e tal, mas eu acho que hoje paciente, né? Às vezes a gente vê em situações de estresse, do trabalho. Mas o que é? Mas os amigos e parentes, pra o pau quebrando, o nego te chama pra você tentar apaziguar, é isso? Cara, exatamente, né? Eu acho que eu sou bem tranquilo no trabalho. Pô, tamo desesperado, né? Alguma coisa. Cara, eu tô tranquilo. Eu trago essa... Mas, gente, pensando na família e dos amigos, o que o pessoal pede então, mais? Família. eles te pedem mais? Acabo indo um pouco pela minha formação, administração. Acho que eles acham que eu sou Warren Buffett, né?
Eu sou o único administrador da família, né? Então os boa. caras, pô, onde que eu tenho que investir o dinheiro? Eu tenho uma dúvida de negócio, sabe? Eles acham que eu sou o guru. O guru. Né? Então pô. Então é, pô. Isso, os amigos às vezes pedem, dá umas dicas, mas... Tá vendo? Então, mas de repente é um negócio que você gosta que você acaba ajudando mesmo aí, ó. Eu acho que ele não quis contar pra gente não fazer Não resenha. fazer dia. Para não pedir dica, eu tô ganhando dinheiro isso aqui. Se muita gente for pra aqui, essa ação vai cair. Eu tô Isso aí. Boa. Então vamos lá. Pra poder fechar, são duas coisas e um desafio. O que são as duas coisas? Primeiro, rodada de arroba. Quem quiser, de novo, se as pessoas incríveis aqui quiser continuar seguindo, acompanhando ele nas redes sociais, enfim, como eles costumam estar lá. Então, rodada de arroba pra galera de seguir. Que eu queria que vocês deixassem pra galera uma mensagem final. Então a gente chama a atenção, ó, presta atenção aí. Manda mensagem final, recado final, enfim, um presente pra turma. E qual o desafio? A gente nada faz na nossa vida, nunca a gente não faz nada na vida sozinho, sempre tem pessoas que passaram pela nossa vida e ajudou, acho que isso é super importante. Então o desafio é, como a gente tem horário, inclusive isso aqui empolgou, fomos embora aqui do horário, é limitado, vocês vão ter que escolher uma pessoa, em nome de todas que passaram na vida de vocês, pra fazer um agradecimento, mas uma em nome de milhões. Então ciumentos de plantão, já avisando aqui... só por causa do tempo, tem que ser uma, não vale. Não, mas duas, três. Não, é uma em nome de 100, 200, que vocês fizessem um agradecimento em nome de todas. E eu quero começar agradecendo aqui, lógico, a vocês, por esse presente que vocês me deram de estar aqui. Putz, um momento incrível. Eu que vivo isso aqui, imagino quem tá assistindo também, um monte, sai com a cabeça aqui pegando fogo, porque eu acho que é legal você aprender com histórias de vida, porque são reflexões que a gente traz pra gente, e mostra que dependente da nossa situação, se eu tive problema, se eu não tenho, é normal, somos pessoas normais, mas que a gente pode ter sucesso, depende muito mais da atitude. Então, super obrigado vocês toparem pelo convite de estar aqui, então, agradecimento especial a vocês. Então, vamos lá, pra gente fechar. Rodada de arroba, mensagem, frase final, e agradecer uma pessoa em nome de todas aí que ajudou vocês a chegarem onde estão. Eu começo porque eu não tenho arroba, né? Eu falei no começo aqui, eu começo já que eu não tenho arroba, né? Então, vocês podem me achar pelo LinkedIn, né? José, tá meu nome completo lá, José Henrique, de Almeida Prado, já com filha, gigante. Tem o Rickzinho Fala lá. devagar, fala Tem o devagar. calma. José Henrique de Almeida Prado de Giacomo Filho. Tem o Rick no final lá, vocês me acham, tá? Vai ser o único... Esse negócio de família real, né? pra ver se tem algum parente rico aí, se sobe uma herancinha pra gente aí, né? Pô. Uma mensagem, né? Uma frase que eu gosto, que eu ouvi do Mariano Gomide, né? O CEO lá da Vetex, né? Que ele fala: você precisa ser mais apaixonado pelo seu futuro do que orgulhoso do seu passado. Então, assim, é esse olhar de vamos olhar pra frente, né? Preciso ter mais orgulho no meu futuro do que preciso ser mais apaixonado pelo meu futuro do que orgulho do meu passado. Então, essa frase eu acho que é uma frase recente que eu ouvi e que me guia, tá? E uma pessoa, aí pra não falar, eu falaria vários líderes, né? Mas vão ficar com ciúmes. Então, acho que assim, minha esposa, por me aguentar, cara, ela é uma santa. Thaísa. Porque tá junto ali, a gente sabe que trabalho corporativo, né? Demanda bastante, a gente abre a mão de algumas coisas pessoais. E ela tá sempre ali junto, dando apoio e com as meninas, né? Então, é minha esposa, Thaísa. Aê, Thaísa, boa aí, beijão, parabéns aí pelo marido dela. Casou também, bem, Thaís. Maravilha. Fez merchan, vai lá, Júnior. É eu agora? Então vamos lá. O arroba, né? Então vocês vão me achar lá, Júnior_Souza, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Vamos ver se tem audiência mesmo. Quero ver bombar lá. Pelo menos a mãe e pai, pai, esposa. Brincadeira. Mas vamos lá, uma frase. A gente estava falando aqui de atenção plena, né? Epitato fala assim, né? Onde você coloca a sua atenção, você coloca a sua vida. E aí eu vou usar... Você falou um autor aí de uma frase, eu vou usar um versículo bíblico. Tudo que você fizer, faça de coração. Não para o homem, mas para o Senhor. Acho que é Colossenses 3.23. Eu quis estar aqui hoje. Eu tô aqui de coração. Eu não vim aqui, cara, tipo assim, pra business. Eu vim aqui porque o Edson falou assim, cara, a gente vai falar de gente, a gente vai falar de pessoas, a gente vai ter troca. E aqui, cara, ali eu já senti a conexão. Então, acho que quando a gente tá de coração, cara, eu tô leve aqui, tirei o sapato. Cara, eu conheci pessoas maravilhosas. Por quê? Porque foi de coração, foi genuíno. E aí eu acho que coisas boas acontecem quando a gente faz as coisas de coração. Perfeito. E aí, agradecimento. Você falou da sua esposa, né? Eu acho que eu já fiz, né? Eu já mandei um oi pra ela aqui. Mas eu queria falar do meu filho, do Arthur. Foi meu primogênito, hoje ele tá com 19 anos. E é uma pessoa que eu me inspiro muito. Que legal. Porque ele é completamente diferente do que eu sou. Eu sou o cara, tipo assim, no 220.
pilhado, né? Às vezes eu tô com ele assim, tô dando feedback nele, ele fala assim, cara, eu já tive 19 anos, mas você não teve 43, você me escuta e tal, e eu pego pesado com ele, tudo bem, pai. Então, acho que a calma, a paz que ele me passa, ele me coloca no meu centro de novo. Que legal. Eu acho que eu não seria quem que eu sou hoje sem a presença do Arthur. É lógico que tem Helena, né? A minha de 6 anos, que eu amo também, mas enfim, o Boa, Arthur, ele me Arthur. dá esse equilíbrio. Valeu, Arthur, Arthurzão. te amo, cara. Beijo no seu coração. Isso aí, legal, top. Nossa, difícil, né? Ficou aqui pesado pra mim agora. Sarrafo só sobe, né? Não tem Pois jeito. é. Mas vamos lá, acho que uma frase é fazer o bem sem olhar quem. Por quê, gente? A gente não sabe como que foi a vida do outro, o que aconteceu naquele dia, por que ele tá nervoso e tal. Não tô falando que pra ninguém passar a mão na cabeça de ninguém, não é isso. Mas assim, se eu posso deixar o dia do outro um pouco melhor, por que não? Então vai lá, cumprimenta. Ó, se tivesse cumprimentado lá na Disney, tinha conseguido emprego. Então, assim, pequenos atos que você possa fazer pelo outro, faça. Não abra mão de fazer isso, tá? Porque se não fizer bem pra ele, vai ser bom pra você de qualquer forma, tá? Então o bem sempre volta. O segundo é o quê? Já Rodar foi? de arrobas aí. Arroba, segue lá, pessoal. No Instagram é @mariferreira.cx e no LinkedIn é Mariana Ferreira. Boa. Tá seguindo aqui, tá vendo? show. Legal. Show. E um agradecimento. Caramba, Wellington. Em nome de todo. Mas tudo bem, depois que vocês voltarem de cor roxo, aí pode botar outro nome também. Não, mas eu preciso agradecer aos meus pais. São 2, mas depois de casada é um só, né? Mas é porque eles nunca desistiram, né? E se eu tô aqui hoje é por conta deles, sabe? Eu não canso de me orgulhar. Meu pai tem 76 anos, até hoje bate açaí, vende açaí, tem a lojinha dele, ele ama estar ali. Quando eu falo assim, pai, não abre a loja hoje porque vai ter um churrasco no céu, meu pai fica doente. Que ele precisa estar ali com os clientes, na comunidade, sabe? Ele precisa estar. Tá lá, é o amor da vida dele, a loja. Então, essa Que garra, legal. essa força eu puxo muito do meu pai. Que E da minha mãe maneiro. maravilhosa, 71 anos, tá aí. Tem 2 anos que ela se formou no 2º grau, tá tentando vestibular, quase passando a Que UERJ ano maneira. passado. Então, é uma mulher que eu me orgulho muito, de força mesmo, sabe? Então, muito obrigada por vocês. Muito obrigada pelo Como é que é o amor. nome deles? Ana Vera e Vanderlei. Boa, Boa, parabéns. parabéns. Sensacional. São essas inspirações que a gente tem no dia a dia, né? E acho que, de novo, quero agradecer vocês, porque é esse tipo de inspiração que a gente precisa. De repente, tem pessoas que falam, não tenho inspiração próxima. Primeiro que tem. Sempre só tem. você tomar cuidado com as inspirações. Já fulano trabalha na grande companhia. Um babaca, mas só porque trabalha na grande companhia, então cuidado com as inspirações, que eu acho que isso é importante. Mas óbvio, aqui a gente tem 3 exemplos de pessoas que não se conheciam, com perfis diferentes, né? E Vou que... quebrar o protocolo aqui, você é o host agora. E você? O arroba, o agradecimento. o arroba o pessoal já sabe aí. O arroba já tem aqui, o pessoal tá acompanhando aqui todo dia. A frase, deixa eu ver uma aqui que eu aprenda ou não, já falei hoje de manhã. Você seja melhor do que você todos os dias. Acho que eu até postei hoje, guys. Eu tava postando meu story Eu hoje. de Assim, você primeiro, né? Sim, você é melhor do que ontem? Não. Então, assim, cara, o que você fez ontem que você botou uma caixinha? A Aninha teve aqui da PayPal, ela, família oriental, ela falava isso. Que o pai fala, você tem que ser melhor todos os dias, nem que você aprenda um. E eu, aos pouquinhos, tem uns períodos que eu tava falando com meu filho, nem que seja um palavrão novo. Mas fala assim, cara, eu sou melhor do que ontem. Eu sou melhor do que ontem. Então você tem que, assim, sabe? Você tá sempre evoluindo, não ficar Sim. parado. Não seja melhor do que ontem todo dia. E qualquer aprendizado, tá, gente? Aprendi a fazer um açaí, aprendi. É só você, assim, cara, hoje eu sou melhor do que ontem, então seja melhor todos os dias. E como eu já agradeci todo mundo, famílias, filhos, mas eu vou repetir um agradecimento só pro meu filho mais novo, de 8 anos. Porque, de novo, jogaram o campeonato e, assim, joga bem, capitão do time, não sei o quê. Mas sabe aquela coisa, assim, da leveza de, porra, enquanto as crianças estão lá, triste, ok, tá triste, mas vambora, foi melhor, pô, jogou melhor. Tá sempre pensando assim, pô, foi melhor, 8 anos de idade, Né? pô, foi Poxa. melhor, o time hoje tava melhor, o time perdeu, mesmo ganhando, perdendo, tá sempre assim, putz, dessa vez foi melhor, toda hora falando dessa vez foi melhor, cara, porra, perdeu. Sabe assim, tem hora que você, gente, nós somos seres humanos, tem hora que a gente fala assim, tô puto, e ele tá sempre assim, pô, mas dessa vez isso foi melhor, isso aqui, papai, isso aqui foi legal, pô, isso aqui aconteceu, e eu fiz uma coisa que eu prometi que eu não ia fazer, que era ficar reclamando, tu vai pra não reclama de arte, não reclama de nada, não reclama de nada. Mas teve uma situação, enfim, que era um árbitro que já teve problema no ano passado, teve problema agora, e como o cara era coordenador, ele fez questão de, pensa assim,
Um monte de árbitro no campeonato das crianças, cada árbitro apita um, descansa. E quando ele viu que ele apitou um jogo, como viu que ia ser desse mesmo time, ele apitou de novo o segundo. E pra ficar perto dos pais que teve estresse. Então ele fez de propósito. Mas assim, acabou que tava tudo indo muito bem, e no final teve uma situaçãozinha lá, enfim. Mas eu acho que essa coisa da criança que não tem muita maldade, acho que a gente aprende muito com os filhos, de assim, putz, cara, ele perdeu, mas assim, tava super de boa, ele joga na categoria dele, joga numa categoria acima, porra, foi melhor, tipo assim, tu puto, time acho que pode até não se classificar, nem vi ainda, mas a pessoa tá sempre... Então, parabéns, Rodrigo, porque assim, da criança nem entende, assim, mas essa ingenuidade, fala assim, cara, foi melhor, tô feliz porque foi melhor, então acho que é agradecer pelo aprendizado que eu tenho todo dia com meus filhos lá, eu sou suspeito pra falar, porque ele e o Ricardo são os puros, eu falei aqui não uma é a primeira vez que eu ouvi você falar dos seus filhos. Não, e teve outra vez que eu falei aqui no episódio, gente, que eu tava puto com o meu mais velho, negócio de namoro. Por quê? Não, porque negócio do Dia das Mães agora, Dia das Mulheres. Que a gente ia comprar negócio de flores, coisa e tal, mas tava o dia cheio do cara, não conseguimos. Eu falei no domingo, eu falei, não, vamos comprar amanhã, então vamos tentar na segunda. Aí segunda-feira já não tinha mais nada, coisa e tal. Eu falei, pô, e ela. Aí no sábado não conseguiu comprar flor, eu fui lá e comprou um negocinho pra namoradinha. Aí na segunda não conseguiu, comprou lá uma lembrancinha e deu. Pô, filho, tá bom, deu, já foi intenção, coisa e tal. Encheu os caralho do saco a semana toda por causa da porra das flores. E fez uma cagada aí que tentou. Falei que eu não vou te dar dinheiro e fui arrumar um jeito de conseguir. Encheu o saco pra conseguir comprar a porra das flores. E, sabe assim, no meio da aula, da quarta, quinta-feira, no meio da aula, eu já brigando porque eu tava prestando atenção. E conseguiu comprar a porra das flores na sexta-feira lá, sei lá quem, enfim, nem sei nem que arrumou dinheiro. Mas eu fiquei puta, falei, cara, não vou falar nada, esse moleque vai ficar de castigo, ele tá ferrado comigo. E sábado a gente vai fazer não sei o que, ele vai comigo numa festinha. Depois eu fiquei pensando, falei, putz, cara, porra, era um negócio legal, um negócio que, putz, Ele queria se empenhou valorizar 100%. a menina, valorizar. Era um negócio que era pra você ter orgulho Isso que ele aí. quis. Você vai ficar puto com o negócio. Eu falei, putz, tá certo, cara, eu tenho que aprender com esses isso. caras todos os dias pra ele. Então, É uma os dois aprendizado. feras. Gente, desculpa, vocês que assistiram até a gente, passou um pouquinho, mas viu como é que foi bom passar? Siga esses feras aqui. Quem não tá seguindo o canal, não deixa de apertar aí pra seguir o canal, dá o like, compartilha pra poder levar inspiração pra todo mundo. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente aqui esse momento incrível, galera. Até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Tchau.